Bem-vindos de volta ao canal Dela Resumida. Uma jovem de aparência modesta trabalhava como garçonete numa cervejaria. Um cliente a achou pouco atraente e a comparou de forma depreciativa com a outra garçonete, a bela Hee-jin. Embora essas palavras a entristecessem, ela continuou a atender os clientes com um sorriso. Após o expediente, Hee-jin correu para a festa de aniversário de sua melhor amiga, uma jovem bonita e cheia de carisma. Apesar das diferenças na aparência, a amizade entre elas era sincera e forte. Durante a festa, a amiga de Hee-jin, Hari, acidentalmente escorregou e caiu na piscina. Imediatamente, vários jovens, sem se importar com a água fria, pularam para resgatá-la, causando grande alvoroço. No meio do tumulto, Hee-jin foi acidentalmente empurrada para a água. Enquanto lutava para se manter à tona, ninguém parecia notar sua presença. Por sorte, a piscina era rasa e ela conseguiu sair sozinha, observando os outros ajudarem Hari a chegar em segurança. Acostumada a ser ignorada, Hee-jin se sentiu invisível, mas, como qualquer pessoa, também se entristecia com isso. Em silêncio, ela deixou a festa e caminhou para casa, imersa em pensamentos e tristeza. Sua vida não era fácil, especialmente no trabalho e nas relações pessoais, pois ela não tinha a beleza que tantos valorizavam. No entanto, ninguém sabia que Hee-jin já fora uma menina muito bonita, admirada por muitos e o primeiro amor de muitos garotos. Na época do ensino fundamental, Hee-jin era a mais bonita da escola, mas isso nunca a tornara arrogante. Um dia, um novo aluno, Seung-jun, chegou à escola e foi ridicularizado pelos colegas por estar acima do peso. Hee-jin foi a única a defendê-lo e afastou os colegas que o atormentavam, oferecendo-lhe conforto. Seung-jun, marcado pela perda da mãe em um dia de chuva, entrava em pânico sempre que chovia. Numa dessas ocasiões, Hee-jin o protegeu com sua camisa e colocou fones de ouvido nele para acalmá-lo. Essa gentileza fez com que se tornassem amigos rapidamente. Porém, Seung-jun precisou se mudar para o exterior com o pai, e antes de partir, teve coragem de dar um beijo de despedida em Hee-jin, prometendo que se reencontrariam no futuro. Agora, 20 anos depois, essa promessa estava prestes a ser cumprida. Jin tinha acabado de passar por um dia difícil no trabalho. De manhã, ela já estava atrasada para uma entrevista importante. Ao entrar no elevador, passou por uma situação constrangedora. Chegou primeiro, mas logo depois uma garota muito bonita também se aproximou, atrasada. A presença das duas fez o elevador indicar sobrecarga. No entanto, a garota ignorou o aviso e não saiu, o que levou Hee-jin a ser forçada a descer sozinha. Mas de repente, alguém empurrou a linda garota para fora e chamou Hee-jin de volta, permitindo que ela conseguisse chegar à entrevista a tempo. Durante a entrevista, o recrutador perguntou sobre sua experiência e quis entender por que ela nunca conseguia permanecer em um emprego por mais de 3 meses. Hee-jin respondeu com sinceridade, dizendo que em todas as vezes o chefe havia sido preso ou a empresa falira inesperadamente. Sua honestidade fez com que outros candidatos rissem, e o entrevistador também ficou sem saber como reagir. Embora ainda aguardasse o retorno da entrevista por e-mail, Hee-jin já tinha uma ideia do resultado. Naquela noite, enquanto esperava por uma resposta, recebeu uma mensagem inesperada de alguém que parecia ser Seung-jun, seu amigo de infância. Esse contato inusitado trouxe alegria a Hee-jin. Na noite seguinte, ela foi animada ao encontro e avistou um homem gordo sentado comendo. Ela, entusiasmada, se aproximou, deu um tapinha no ombro dele e começou a conversar. Mas o homem a olhou com estranhamento e perguntou se eles realmente se conheciam. Percebendo que havia se confundido, Hee-jin ouviu seu telefone tocar. Era Seung-jun ligando. Nesse momento, um homem bonito apareceu em sua frente, também atendendo ao telefone. O que a surpreendeu foi perceber que a voz dele era exatamente a mesma de Seung-jun. A transformação do amigo de infância a deixou completamente chocada. E ela ficou paralisada, observando-o enquanto ele sorria e acenava. Mas, para sua decepção, ele passou direto, indo cumprimentar outra garota atrás dela. Ele não a reconheceu, pois Hee-jin havia mudado muito desde os tempos em que era admirada por muitos e considerada uma verdadeira beleza. Agora ela se sentia um patinho feio e não teve coragem de se aproximar. Ela se afastou e se escondeu em um canto, observando Seung-jun confundir-se com outra pessoa. Depois, voltou distraída para casa, onde encontrou sua melhor amiga, Hari. Hari, que convivia com ela há anos, percebeu que algo estava errado e entendeu seus sentimentos.
Hae-jin desabafou, dizendo que já não se sentia digna do Sang-jun que ela conhecia no passado. Ela sempre fora uma aluna admirada por sua beleza. Agora, temia que aparecer em sua aparência atual pudesse deixar Sang-jun decepcionado. Hari, em seu conselho para Hae-jin, sugeriu que ela se retraísse e se autodepreciasse. Mas Hae-jin não suportava a ideia de fazer Sang-jun esperar tanto, então teve uma ideia ousada. Pediu a Hari, rica e bonita, para fingir ser ela e encontrar-se com Sang-jun. Hari concordou sem hesitar. Com confiança, ela se aproximou de Sang-jun e o cumprimentou, assumindo o papel de Hee-jin. Sang-jun, sorrindo, chamou-a pelo nome de Hae-jin e a abraçou calorosamente. De longe, Hae-jin observava a cena, sentindo uma mistura de desconforto e tristeza. Seguiu-os até o restaurante, onde viu Sang-jun apaixonado fixar seus olhos em Hari, acreditando que ela era Hee-jin. Quando ele começou a perguntar sobre o trabalho atual de Hari, tudo parecia correr bem, pois Hae-jin a havia orientado sobre o que responder. Porém, algumas perguntas inesperadas surgiram, e Hari, sem saber como reagir, hesitou. Hae-jin, observando de longe, gesticulava na tentativa de guiá-la, mas Hari não conseguiu interpretar corretamente, deixando suas respostas um pouco confusas. Felizmente, Sang-jun não percebeu nada de errado. Com o suporte constante de Hae-jin, Hari conseguiu responder com precisão a histórias de infância que apenas Sang-jun e Hae-jin conheciam. Sang-jun então agradeceu a Hae-jin por trazer luz à sua vida, por não tê-la abandonado e por devolver-lhe esperança. Embora Sang-jun estivesse falando para Hari, suas palavras tocaram profundamente a verdadeira Hae-jin, que observava de longe, sentindo um misto de alegria e tristeza. Ao final da refeição, Hari, seguindo as instruções de Hae-jin, disse a Sang-jun que logo precisaria viajar para o exterior e que infelizmente não poderiam mais se ver. Sang-jun ficou visivelmente desapontado ao ouvir que teria de se separar novamente de seu primeiro amor, após apenas algumas horas juntos. Hari concluiu seu papel e se preparava para partir quando Sang-jun a chamou, pedindo que aguardasse 5 minutos. Ele foi até uma loja, comprou algo e o embrulhou cuidadosamente numa caixa de presente, entregando-a a Hari. Ao se despedirem, ele a abraçou, sem querer soltá-la, enquanto Hae-jin de longe observava a cena com tristeza. Mais tarde, ao voltar para casa, Hari abriu o presente que Sang-jun lhe dera. Era um guarda-chuva. Hae-jin, ao ver o presente, não ficou surpresa, pois compreendia perfeitamente o significado daquele objeto. Ela sabia o significado do guarda-chuva. Então contou a Hari que na infância usara sua capa de chuva para proteger Sang-jun durante uma tempestade e prometera a ele que seria como um guarda-chuva, sempre disposta a protegê-lo. Talvez agora Sang-jun quisesse ser essa pessoa protetora para ela, mas Hae-jin não sentia que merecia essa felicidade. Hesitante, sentou-se diante do computador e após um longo momento decidiu apagar o e-mail de Sang-jun, junto com as lembranças breves daquele dia. Na manhã seguinte, Hae-jin acordou e viu que havia sido aprovada na entrevista. Sentiu-se realizada, pronta para se dedicar ao novo trabalho. No entanto, ao chegar na empresa, teve uma surpresa. Seu novo editor adjunto, com quem trabalharia diretamente, era Sang-jun. O destino parecia querer reuni-los, e isso a deixou sem ação. Chocada, cobriu a boca e tentou se esconder, escapulindo de volta ao corredor. Espiou Sang-jun pela porta de vidro, e mesmo que ele não a reconhecesse, o simples fato de vê-lo ali a deixou nervosa. Decidiu fugir, correndo para o elevador, onde, para seu desespero, encontrou Sang-jun novamente. Assustada, olhou para ele e percebeu que havia se confundido. Nesse momento, as luzes do elevador piscaram e ele parou, aumentando seu pânico. Ela começou a bater na porta, tentando sair. Sang-jun, irritado, segurou-a, pegou seu crachá e leu seu nome, Hee-jin, em voz alta. Hae-jin pensou que ele finalmente a havia reconhecido, mas percebeu que ele só queria que ela se acalmasse, achando que era apenas uma coincidência de nomes com seu primeiro amor. Ela então se encolheu no canto, sentindo-se paralisada. Sang-jun, confuso, achou que sua colega tinha algum tipo de fobia. Para não chamar a atenção dele, Hae-jin tentou até prender a respiração, mas acabou quase desmaiando. Ofegante, sentou-se no chão e Sang-jun, achando que ela tinha medo do escuro, ofereceu-lhe os fones de ouvido, exatamente como ela fizera por ele na infância. A música tocou, e Hae-jin sentiu uma onda de emoção. Queria muito revelar a ele que fora ela quem o ajudara no passado, que seu primeiro amor estava ali, na sua frente. Mas não teve coragem. A música terminou e o elevador finalmente abriu.
Sung-jun saiu sem olhar para trás, deixando Hye-jin parada, ainda atordoada. Sung-jun demonstrava pouco interesse por Hye-jin. Durante uma reunião, ele criticou com dureza as ideias entusiasmadas dos funcionários, o que gerou muita insatisfação entre eles. Era como se ele, vindo do Zizelo, não entendesse ou respeitasse o estilo coreano e apenas julgasse as propostas sem empatia. No entanto, ao fim do expediente, surpreendeu a equipe ao colocar seu cartão à disposição e dizer que todos podiam sair e aproveitar, oferecendo-se para pagar. Os funcionários, claro, ficaram satisfeitos. Na verdade, Sung-jun não era arrogante ou indiferente à equipe. Ele sabia que muitas revistas na Coreia estavam ameaçadas de fechar, seguindo as ordens da sede americana, e ele estava ali para salvar a filial. Sua missão era fazer com que essa unidade se destacasse e alcançasse a melhor posição em apenas um mês, para que a sede reconsiderasse sua decisão. Era por isso que ele pressionava tanto, tentando extrair o máximo de potencial dos editores. Certo dia, enquanto Hye-jin estava envolvida em suas tarefas rotineiras, ela esbarrou acidentalmente em Sung-jun, caindo em seus braços, o que a deixou bastante nervosa. Ela gaguejou ao agradecer, mas, vendo que ela não se levantava, ele retirou sua mão, deixando-a cair no chão. Ele insinuou que ela parecia ter algum problema mental e visual e seguiu seu caminho, entrando no elevador. Dessa vez, Hye-jin decidiu que não aguentaria mais aquele tratamento. Ela havia conquistado aquela posição com esforço, passando na entrevista por mérito próprio. Todos cometem erros, então por que ele a desprezava tanto? Sung-jun continuava a tratá-la de forma arrogante, chamando-a de amadora e desmerecendo sua habilidade e experiência. Ele parecia atento a ela só por ter o mesmo nome que o seu querido primeiro amor. Esse desdém irritou profundamente Hye-jin. Ele não a reconheceu e ainda ousava desprezá-la. Ela decidiu que, se fosse assim, não abandonaria a empresa. Ela estaria lá todos os dias, apenas para desafiá-lo. No dia seguinte, Hye-jin chegou à empresa sem medo e ousou criticar o chefe na frente dos colegas. Comentou que ele não era nada atraente, que sua personalidade era estranha e que seu rosto franzido parecia repelir amigos. Ela continuava a falar mal dele até perceber que Sung-jun estava parado bem atrás. Ela gritou de susto, enquanto os colegas que estavam com ela fingiam não ver, deixando-a sozinha com o diabo. Sung-jun, impassível, puxou os documentos que estavam sob ela, limpou o pó e foi embora. Mais tarde, enquanto discutia negócios com um parceiro em um hotel de luxo, ele avistou Hari. Ele segurou sua mão, perguntando por que ela ainda não havia ido estudar no exterior. Hari rapidamente o abraçou para tentar se livrar do crachá, mas um colega pegou o objeto, chamando-a de diretora, revelando assim sua verdadeira posição e impossibilitando-a de manter a mentira. Hari explicou a Sung-jun que realmente havia viajado para a Europa, mas que havia recebido uma oportunidade de emprego promissora no hotel e decidiu ficar na Coreia, sem conseguir tempo para informá-lo. Sung-jun ficou animado com a ideia de poder ver Hye-jin regularmente, o que deixou Hari nervosa. Assim que ele saiu, ela correu para ligar para Hye-jin em busca de ajuda. Mas quem atendeu foi a colega de Hye-jin, Shin-hyo. Quando Hari finalmente chegou em casa, contou a Hye-jin que sua história sobre estudar no exterior havia sido descoberta. Hye-jin, por sua vez, declarou que iria cortar os laços com o passado e, inclusive, pediu que Hari não mencionasse mais o nome de Sung-jun na frente dela. Assustada, Hari resolveu lidar sozinha com a situação. Na manhã seguinte, Sung-jun começou o dia imerso no trabalho, tão distraído que confundiu a água de um vaso com café. Ao parar no sinal vermelho, ouviu alguém murmurar: "Luz verde, vamos!" Um antigo ditado de Hye-jin. Coincidentemente, era ela que passava por ali, mas os dois não se reconheceram. Sung-jun pensou que fosse Hari, então ligou para ela, mas descobriu que estava enganado. No trabalho, ele solicitou uma reunião para discutir novas ideias. Por mais que os colegas tentassem, nenhuma ideia o agradava. Quando o líder da equipe pediu para que Hye-jin ligasse o projetor, ela, nervosa, apontou a luz LED diretamente para o rosto de Sung-jun, fazendo os colegas caírem na risada. No fim, ela conseguiu ligar o projetor. Após a reunião, o colega Shin-hyuk viu o quanto Hye-jin tinha medo de Sung-jun e a provocou, achando seu nervosismo engraçado. Quando Sung-jun pediu o relatório da reunião, Hye-jin entrou em pânico e pediu ajuda aos colegas para entender alguns termos técnicos. Todos estavam ocupados, então ela teve que apresentar um relatório com diversos erros,
levando Sang-jun a criticá-la duramente. Ele insinuou que sua falta de compreensão indicava que havia conseguido o emprego pela porta dos fundos. Isso feriu profundamente Hae-jin, que explicou que conquistou o cargo por mérito e foi designada para a equipe de revistas pelo líder da equipe. Disse ainda que estava se esforçando para aprender a terminologia da moda. Mas Sang-jun permaneceu indiferente. Sang-jun só queria profissionais ao seu redor. Se Hae-jin continuasse daquele jeito, ele disse que a demitiria. Jogou seu relatório no chão e a mandou embora, murmurando que tipo de pessoa deixaria alguém assim entrar ali. Sentindo-se humilhada, Hae-jin foi ao depósito organizar mercadorias com Mina, mas desconhecia os nomes dos cosméticos. Mais tarde, procurou Sang-jun para verificar uma roupa, mas de volta ao escritório, acabou caindo em mais uma pegadinha de Shin-hyuk, que fez com que ela batesse a cabeça em um pacote de macarrão, o que a deixou ainda mais desanimada. Ao voltar para a área de gerenciamento, pediu para ficar lá, pelo menos para limpar ou servir chá, só para se sentir mais útil e menos desprezada. Mas o gerente a enviou de volta para a equipe de moda. Logo, Hae-jin estava novamente ocupada, correndo de um lado para outro e carregando pilhas de objetos até tarde da noite, saindo exausta do trabalho. No ônibus, mesmo cansada, cedeu seu lugar a uma senhora idosa. Em casa, desabafou com Hari, esperando receber consolo, mas em vez disso, Hari a fez refletir. Hari alertou sobre a importância de aprender a terminologia especializada de cada setor, e que a indústria da moda não era como o cotidiano. Ela incentivou Hae-jin a estudar, afirmando que, até então, ela apenas tentava agradar Sang-jun, sem realmente se dedicar ao trabalho. As palavras de Hari fizeram Hae-jin refletir a noite toda. Ela percebeu que talvez estivesse errando e não se esforçara o suficiente. Então, naquela noite, foi até a prateleira de moda de Hari e encontrou uma revista cheia de anotações de incentivo que Hari havia deixado. Com isso, Hae-jin começou sua jornada de aprendizado na moda, revisando conhecimentos sobre roupas, coordenação e cosméticos, praticando a reconhecer marcas e combinações. Graças ao esforço, o desempenho de Hae-jin melhorou visivelmente. Ela estava mais confiante no trabalho, foi elogiada pelo editor-chefe por sua atenção aos detalhes e começou a entender bem os termos usados nas reuniões. Seu novo relatório recebeu a aprovação de Sang-jun. No entanto, Hae-jin ainda era um pouco desajeitada e, para sua diversão, Shin-hyuk continuava insistindo para que ela o convidasse para comer bolinhos de arroz apimentados. Hae-jin não entende bem por que Shin-hyuk continua grudado nela, mas no fim acaba cedendo. Durante uma refeição, Shin-hyuk deliberadamente derramou molho sobre ele e Hae-jin, tentando mostrar que ela não era a única desajeitada e animá-la enquanto ela limpava a blusa. Com isso, Hae-jin não percebeu que o telefone tocava. Do outro lado, Hari precisava voltar para casa para comemorar o aniversário de seu pai, mas esse lugar se sentia gelado para ela desde a morte de sua mãe e o novo casamento do pai. A convivência com a madrasta era difícil e marcada por constantes críticas à mãe biológica de Hari. Certa vez, quando Hari defendeu a mãe, seu pai não quis ouvir suas explicações e, para sua surpresa, a repreendeu, exigindo que ela pedisse desculpas. Desolada, Hari fez o que ele pediu e saiu de casa. Logo ligou para Hae-jin, querendo o apoio da amiga, mas não obteve resposta. Hari também tinha um encontro com Sang-jun para resolver algumas pendências, mas, sozinha e triste, decidiu beber antes. Enquanto Sang-jun a aguardava no local combinado, ligou e descobriu que ela estava no bar. Ao chegar lá, ele a viu sendo importunada por um homem e interveio. Hari, furiosa, acabou acertando o homem com um abacaxi na cabeça, ferindo-o. Na confusão, Sang-jun também se machucou, embora estivesse mais preocupado com os arranhões na mão de Hari. Hae-jin recebeu uma mensagem e correu até o bar, chegando no exato momento em que Sang-jun levava Hari ao hospital para cuidar dos ferimentos. Preocupado, ele ainda passou na loja para comprar alguns itens de primeiros socorros e depois levou Hari para um jantar com um prato caseiro que ele apreciava desde criança. O sabor trouxe conforto e Hari se emocionou ao ouvir Sang-jun contar sobre seu passado e como a presença de Hae-jin o havia alegrado. Com isso, ela decidiu não terminar com ele naquela noite e começou a sentir-se tocada pela gentileza de Sang-jun. Na manhã seguinte, Sang-jun foi à sua cafeteria habitual para comprar café. Dessa vez, o atendente teve o cuidado de guardar o vaso de flores para evitar confusões.
Quando estava para sair, ele notou, por acaso, o diário de Hye-jin, esquecido ali pela irmã mais nova dela. Coincidentemente, nessa mesma época, Hye-jin também foi até lá para encontrar sua irmã mais nova, Hye-rin. Ela era tão bonita quanto Hye-jin havia sido em sua juventude, e essa semelhança deixou Sung-jun atônito, como se ele estivesse vendo seu primeiro amor novamente. Quando ele se deu conta de que o caderno esquecido era de Hye-rin, ela apareceu exigindo-o de volta. Sung-jun levantou a mão para devolver o caderno e conhecer a irmã mais nova de Hye-jin. Ai-rin se apresentou como a irmã caçula de Hye-jin, e a situação deixou Hye-jin nervosa. Ela rapidamente se afastou, pegou o telefone e, improvisando, ligou para Sung-jun, informando que o editor-chefe o estava chamando com urgência de volta à empresa, assim conseguindo afastá-lo. Na verdade, Sung-jun não desprezava Hye-jin por causa de sua aparência, mas para ele, todos deviam enfrentar seu olhar rigoroso. Ele não poupava críticas, e revistas criadas com cuidado pela equipe, por melhores que fossem, eram rejeitadas por ele ao menor erro. Ele reservava a gentileza para a única pessoa que considerava seu primeiro amor. No caminho de volta ao trabalho, Sung-jun viu o céu bonito e parou para tirar uma foto, enviando a Hari, junto com uma mensagem, perguntando sobre como estava sua ferida. Esse gesto trouxe um conforto inesperado para o coração solitário de Hari. Enquanto isso, na empresa, Hye-jin também tentou tirar uma foto do céu, mas foi interrompida por Shin-yuk, que queria se aproximar dela. Ele havia observado ceder seu lugar no ônibus para idosos, admirando sua bondade e beleza interior, ignorando a aparência. Naquela noite, Hye-jin refletiu sobre o comentário do editor-chefe sobre melhorar sua aparência e decidiu que faria algumas mudanças. No dia seguinte, sua nova imagem surpreendeu Sung-jun, que não esperava vê-la tão diferente. Na empresa, Sung-jun designou a equipe de moda para ir ao aeroporto buscar um parceiro de negócios. Ninguém queria se voluntariar para essa tarefa com o chefe exigente, mas Hye-jin, sem saber, acabou se oferecendo depois que Shin-hyuk a enganou, dizendo que havia um rasgo em sua blusa, e ela levantou o braço para olhar bem quando Sung-jun apareceu. Eles partiram, e Sung-jun, ao olhar pelo retrovisor, ficou surpreso e perguntou a Hye-jin se ela tinha carteira de motorista. Ela, orgulhosa, respondeu que tirou 100 pontos na parte teórica, mas quase reprovou na prática, embora tivesse passado no final. Apesar de achar Sung-jun difícil, Hye-jin tentou iniciar uma conversa divertida, mas ele a ignorou, deixando-a irritada. Enquanto dirigia, ela se deu conta de que ele não havia mencionado o aeroporto certo, e sem querer, acabou tomando a rota mais longa. Quando perceberam o engano, já estavam na estrada errada. E para voltar, teriam que aguardar o próximo pedágio. A estrada à frente estava congestionada, e era complicado conseguir que um artista famoso fosse ao aeroporto. Se falhassem desta vez, não teriam outra oportunidade. Sabendo que a responsabilidade era dela, Hye-jin saiu apressada do carro e correu até um vendedor ambulante, pedindo que ele levasse Sung-jun ao aeroporto primeiro. Antes que Sung-jun pudesse protestar, Hye-jin colocou um chapéu na cabeça e o empurrou na direção do vendedor. O motorista habilidoso conseguiu desviar de uma longa fila de carros parados e retirou Sung-jun do engarrafamento com sucesso. Quando Hye-jin chegou ao aeroporto, tudo parecia estar em ordem, mas Sung-jun ainda estava irritado e a repreendeu por ser descuidada. Hye-jin ficou em choque. Ela havia tentado várias vezes perguntar a Sung-jun para onde ele estava indo, mas ele a ignorou. Decidida, Hye-jin bloqueou a porta do carro dele e começou a discutir. Ela desprezava pessoas que apenas agiam de forma egoísta, como ele, e após fechar a porta do carro, saiu carregando 2 grandes sacos de bolos de arroz, indo para casa sozinha. Seu primeiro amor não era tão egoísta assim. À noite, Hye-jin convidou Hari para sair e beber, na tentativa de afogar suas mágoas. Ambas estavam tristes. Hoje, o pai de Hari havia aparecido para se desculpar pelo tapa que dera dias atrás, mas esperava que ela se entendesse com a madrasta, que era uma mulher muito sensível. Hari respondeu que a segunda esposa do pai era realmente sensível e sugeriu que ele voltasse para casa e jantasse com a família, afirmando que seria mais caloroso do que comer com uma filha mimada como ela. Na empresa de moda, a chuva caía intensamente, refletindo o mau humor de Hye-jin e Hari. Hye-jin, por acaso, pegou um guarda-chuva que Sung-jun havia dado a Hari na frente dele, o que o surpreendeu, mas ele achou que era só uma coincidência.
Hae-jin também notou algo diferente e saiu correndo. Enquanto isso, Hari estava no pub, esperando por sua melhor amiga. Mesmo sem ter recebido a mensagem de texto, ela estava se afundando na piscina, tentando escapar da realidade. O humor dela estava tão péssimo que não havia como evitar a tristeza. Quando se encontrou com Seung-jun na academia, Hari não demonstrou interesse, mas ele percebeu que ela estava abatida. Decidido, ele abandonou a academia e a convidou para sair. Seung-jun levou Hari para a área de badminton, esperando que isso melhorasse seu estado de espírito. E realmente funcionou, pois ela começou a se sentir muito mais confortável. A atenção que ele dedicou a ela fez com que Hari gradualmente se sentisse mais próxima dele. Hari se abriu pela primeira vez sobre a saudade que sentia da mãe, e Seung-jun compartilhou a mesma dor, mas conseguiu superá-la por causa da companhia de Hae-jin no passado. Isso deixou Hari um tanto apreensiva. Enquanto isso, Hae-jin estava embriagada. Sentada à mesa com ela estava Shin-hyuk, que acabara de sair do trabalho. Ele levantou o queixo, olhou para o rosto vermelho dela e sorriu. De repente, quis provocá-la, imaginando que ela o xingaria por diversão. Hae-jin realmente estava muito bêbada e quase contou seu segredo sobre Seung-jun para Shin-hyuk, mas felizmente desmaiou antes de revelar qualquer coisa. Ele teve que levá-la para casa. Hae-jin estava tão descontrolada que parecia uma vaca prestes a colidir com alguém. Sentando-se no chão, ela esvaziou os bolsos e pegou o telefone para ligar para Seung-jun. Assim que a ligação foi feita, Hae-jin começou a gritar com ele, acusando-o de ser uma pessoa má. Ela então revelou sua identidade, mas ele permaneceu calmo, sem demonstrar surpresa. Questionou se ela estava bêbada e sugeriu que ela voltasse para casa rapidamente. Na manhã seguinte, Hae-jin acordou-se segurando na cama e vomitando violentamente. Ela se lembrou pelas palavras de Hari na noite anterior que Shin-hyuk a havia levado para casa. Sentiu-se muito envergonhada por ter vomitado nele. Então, percebeu que sua amiga estava usando calças compridas naquele dia. Ontem, Seung-jun havia lembrado Hari que fazia frio e que ela não deveria usar roupas curtas, apenas para se sentir bonita. Embora Hari não tivesse dado ouvidos ao pai, decidiu seguir o conselho de Seung-jun. Ao chegar ao trabalho, Hae-jin estava prestes a atravessar a rua quando olhou para o telefone e se deu conta de que havia ligado para Seung-jun. Preocupada se havia dito algo a ele assim que conheceu Shin-hyuk. Com urgência, perguntou a Shin-hyuk se havia falado algo ao editor adjunto na noite anterior. Shin-hyuk, de maneira arrogante, se recusou a responder, obrigando Hae-jin a comprar 2 pedaços de kimbap como suborno. Finalmente ele revelou que ela havia xingado o editor adjunto, chamando-o de bastardo, e que ele precisou desligar a ligação rapidamente. Ao ouvir isso, Hae-jin soltou um suspiro de alívio, achando estranho que, apesar de ter a repreendido, Seung-jun a ignorou generosamente, o que era diferente de sua postura habitual. Na verdade, Seung-jun também percebeu seus próprios erros. Quando estava tomando café na manhã anterior, ouviu o garçom se lamentar e percebeu que, quando estava concentrado, não ouvia o que os outros diziam. Ele se sentiu culpado pelo caminho errado que tomou, mas acabou colocando a culpa em Hae-jin. Hoje, o editor-chefe, para celebrar a colaboração com um artista famoso, agradeceu a Seung-jun e organizou uma festa, exigindo que todos os funcionários comparecessem. Seung-jun não queria beber, mas foi obrigado a fazê-lo pelo editor-chefe. Entre optar por beber ou usar a adaga com o editor-chefe, Seung-jun não hesitou e tomou um gole grande de vinho. Seu rosto estava muito sério, e ao se levantar para sair, Hae-jin e Shin-hyuk o viram de longe. Sentados no chão, 2 pessoas gentis o ajudaram a voltar ao hotel. Shin-hyuk, com sede, insistiu que Hae-jin fosse até a geladeira de Seung-jun pegar água. Foi aí que ela percebeu que estava cheia de água mineral. Preocupada com Seung-jun, que só bebia água para emagrecer, Hae-jin lembrou que havia deixado seu telefone no quarto dele. Dentro do quarto havia várias fotos dela e Hari juntas, e ela tentou usar toda sua capacidade mental para lembrar a senha da porta, mas todas as tentativas falharam. No final, conseguiu decifrar a senha graças a um antigo diário de Seung-jun. Ela entrou silenciosamente no quarto, e felizmente, ele ainda estava dormindo, então conseguiu recuperar seu telefone. Enquanto isso, no hotel administrado por Hari, um hóspede havia alugado um quarto VIP e pediu um tocador de música. Como ele não veio buscá-lo, Hari decidiu levar o equipamento pessoalmente. No corredor, encontrou um homem mal vestido e o puxou para fora rapidamente,
sem saber que se tratava de um hóspede VIP. Para sua surpresa, era Shinya, o jovem magnata que havia trabalhado na Passion na lenda. Virando-se para Heijin, ela não saiu imediatamente, pois estava absorta em um quebra-cabeça que faltava uma peça. Era uma bela lembrança que ela e Seung-jun haviam montado na infância. Quando Heijin estava prestes a tocá-lo, Seung-jun acordou e apareceu repentinamente atrás dela, assustando-a e fazendo com que ela derrubasse o quebra-cabeça na gaiola de vidro. Ele ficou preocupado que ela pudesse pisar em cacos de vidro e a puxou para seus braços. Ele perguntou por que ela estava em seu quarto. Heijin, tentando se vingar do que ocorreu no aeroporto, inicialmente não respondeu. Tentou se abaixar para limpar os destroços, mas Seung-jun não a deixou. Mesmo que Heijin tentasse explicar que ela e Shin Hyuk o levaram para casa, ele não acreditou, já que só havia ela no quarto. Sem conseguir convencê-lo, Heijin decidiu sair, mas percebeu que estava usando os sapatos errados de Seung-jun e teve que voltar. Contudo, ele fechou a porta. Momentos depois, Heijin recebeu um chinelo que estava preso a um galho de árvore. Com vergonha, ela devolveu o sapato a Seung-jun e o repreendeu, embora soubesse que ele só havia bebido uma taça de vinho e estava bêbado. De repente, ele abriu a porta e a ameaçou, como se quisesse fazê-la fugir. Naquele dia, os pais de Heijin estavam cozinhando, então Hari foi até lá para almoçar. Sua família a tratava como se fosse uma filha. Depois de terminarem a refeição, Heijin foi para o quarto, onde decidiu procurar novamente por algumas coisas. Enquanto vasculhava seus objetos antigos, ela encontrou acidentalmente uma peça de quebra-cabeça que faltava em um livro infantil que havia escrito. Memórias da infância voltaram à tona. Foi Seung-jun quem lhe deu aquela peça em formato de guarda-chuva. Ele prometeu que, quando voltasse, seria como um guarda-chuva para protegê-la. No entanto, agora ninguém tinha coragem de falar sobre isso ou mesmo reconhecê-lo. No caminho de volta, Heijin recebeu uma ligação de um colega, que pediu que ela fosse ao escritório para finalizar um relatório. Como o colega estava ocupado com sua rotina de beleza, Heijin concordou, o que deixou Hari com vontade de bater nela. Após terminar o trabalho, a curiosidade de Heijin a levou ao escritório de Seung-jun, onde ela acidentalmente quebrou o braço de um manequim. Ela não esperava que ele estivesse na empresa naquele dia, o que a assustou a ponto de ela se esconder em um armário. Nesse momento, ela descobriu que a revista mais renomada da Coreia estava prestes a ser descontinuada, a menos que se tornasse altamente eficaz. Agora, ela entendia por que Seung-jun pressionava todos tanto. Apesar de ser tão cuidadosa, ele sempre descobria tudo. Ela prometeu não falar sobre o que havia visto, e ele apenas a deixou ir, observando a garota desastrada. Seung-jun não parecia preocupado com a possibilidade de Heijin revelar seu segredo, e ela não percebeu que havia deixado cair a peça do quebra-cabeça na frente da porta do quarto dele. Parecia que Seung-jun não tinha notado. Depois, ele foi à academia e se encontrou com Hari. Ele tinha acabado de terminar seu treino, mas de repente ela quis passar mais tempo com ele e mentiu, dizendo que tinha vindo porque ele não dirigia. No final do treino, Hari o levou para casa antes de seguir para seu quarto. Seung-jun notou que alguns cílios de Hari haviam caído e gentilmente os pegou para ela. Ele também a lembrou de fazer um pedido, como costumavam fazer quando eram crianças, o que a fez rir e se preocupar. Ao voltar para casa, Hari de repente sentiu pena de Heijin. No dia seguinte, Hari decidiu aproveitar a identidade de Heijin para estar com seu primeiro amor. Heijin e Seung-jun foram trabalhar juntos, o que ainda era uma situação familiar. Quando a luz verde do semáforo acendeu, desta vez, ele conseguiu notar a presença dela. Ao chegar à empresa, Heijin percebeu que havia deixado cair uma peça do quebra-cabeça perto do escritório de Seung-jun. Com medo de que ele a visse, ela decidiu encontrá-la primeiro. Ela se agachou no chão, assustando alguns colegas, mas ele já havia pisado na peça ao entrar em seu escritório. Heijin aceitou rapidamente a tarefa de entrega e, fingindo deixar cair a caneta, se abaixou para pegá-la, tentando na verdade recuperar a peça do quebra-cabeça do sapato de Seung-jun. No entanto, o pé dele se moveu, e ele se abaixou para surpreendê-la. Ele a expulsou. Ele não saiu até o meio-dia. Nesse momento, uma peça do quebra-cabeça também caiu. Quando ele se virou, Shin-hyuk rapidamente o abraçou e pegou a peça do quebra-cabeça. Acontece que Shin-hyuk havia ouvido Heijin descrever a peça para a faxineira,
e na noite anterior, ele também escutou acidentalmente a identidade do primeiro amor dela. Assim, decidiu ajudar a esconder Sung-jun como forma de agradecimento por Hae-jin tê-lo convidado para um churrasco. Ela concordou até em ser irmã dele. A irmã do irmão que assa carne enquanto Hari estava na sala de prática, ansiosa pela chegada de Sung-jun. Hari não sabia exatamente quando começou a prestar atenção nele, mas ele não apareceu, então ela saiu primeiro. Ela foi a uma loja de conveniência para comprar algumas coisas e por acaso encontrou Shin-hyuk. Ele era claramente um homem rico, mas não tinha dinheiro suficiente para pagar o macarrão instantâneo. Então Hari precisou pagar como uma forma de desculpas, antes que ela o considerasse um sem-teto. Observando a maneira despreocupada de Shin-hyuk comer, Hari criticou, mas percebeu que também era a mesma pessoa que devorava macarrão como ele, e até comentou sobre o quão gostoso estava. Nesse momento, Hae-jin ligou. Os dois concordaram em ir para casa juntos, pensando que os três se encontrariam. Mas Shin-hyuk havia voltado ao hotel antes de Hae-jin aparecer e retornou à sua rotina normal. No entanto, Hari não conseguia mais se adaptar à situação. Ela estava sendo perseguida por um homem que antes era seu padrão, mas agora a deixava enojada. Ela só queria um amor simples e sincero. Alguém com quem compartilhar refeições e confiar, não festas luxuosas como o homem disse. Acabou vendo a silhueta de Sung-jun. No caminho, Hari saiu do carro para persegui-lo. Mas logo percebeu que era apenas uma impostora. Ela sentia que não tinha o direito de amá-lo. Triste, foi até Shin-hyuk. Ela perguntou como poderia esquecer alguém que não era seu. Então pediu que ele fingisse ser seu noivo e a pedisse em casamento na frente de outro homem, para que esse homem a esquecesse. Naquela noite, os dois esperaram eternamente, mas Sung-jun ainda não apareceu, porque no caminho, sofreu um acidente de carro. Ainda estava chovendo, e isso fez com que ele começasse a temer e lembrar de sua mãe. Ele estava em pânico. Não conseguia controlar o carro. Sung-jun só queria sair do veículo e correr o mais rápido que pudesse, mas seus membros estavam completamente paralisados e ele caiu na estrada. Hae-jin estava pegando um ônibus nas proximidades e ficou extremamente preocupada ao ver a cena. Ignorando o perigo, ela correu para pegar uma capa de chuva para Sung-jun. Ela o incentivou continuamente. Ele olhou para a garota diante dele. A imagem de seu primeiro amor parecia tão real. Ela o levou até o ponto de ônibus à beira da estrada. Sung-jun continuou a segui-la, mas ela teve que chamar um táxi para levá-lo para casa antes que pudesse se sentir livre para ir embora. Hari ligou para Sung-jun e descobriu que ele estava inconsciente no táxi. Ela fez uma breve explicação a Shin-hyuk e saiu rapidamente. Hari, como se lembrava, foi até a porta de Sung-jun e bateu. Ele abriu a porta devagar e caiu em seus braços. Hari era uma mulher rica, sempre cercada de serviçais, mas que se dedicava a cozinhar mingau para a pessoa que amava. Ela ainda era bastante desajeitada. Sung-jun, nesse momento, estava mais alerta. Ele se aproximou e perguntou a Hari como ela o havia encontrado, já que parecia ter algo em mente. De repente, ela não queria se despedir. Usou a desculpa de devolver sua camisa. Ela havia terminado de preparar o mingau, mas Sung-jun acabou adormecendo. Enquanto isso, Hae-jin também estava ligando para Shin-hyuk, pedindo ajuda. Ela pediu que ele trouxesse o mingau que havia sido preparado para Sung-jun. Em troca, ela se ofereceu para atender a 3 pedidos dele, sem hesitar. Com essa troca em mente, Shin-hyuk aceitou imediatamente. Ele levou o mingau para o hotel de Sung-jun, mas foi mal interpretado pelo segurança D, que achou que ele era um garoto de programa. Ao chegar à porta, encontrou Hari. Ela explicou que seu amigo estava doente e deixou o mingau com ele. Shin-hyuk não pensou muito e foi até o quarto de Sung-jun, usando o cartão do dia anterior para abrir a porta. Ao entrar, viu uma pilha de peças de quebra-cabeça espalhadas. Ele rapidamente compreendeu a situação. Vendo Sung-jun inconsciente, Shin-hyuk revelou a verdadeira identidade de Hae-jin. Então, ele despejou uma tigela de mingau que estava cheia de vinagre, cozinhado por Hari, e substituiu pelo mingau que Hae-jin havia pedido. Shin-hyuk originalmente planejava ir para casa, mas ao perceber que a febre de Sung-jun estava muito alta, decidiu ficar para cuidar dele. Na manhã seguinte, Sung-jun acordou e viu um homem na casa, ficando extremamente surpreso. Ele lembrou que Hae-jin havia pedido para que alguém cuidasse dele.
Ele não invadiu a casa sozinho, saiu tão apressado que não trouxe uma troca de roupa, então pegou emprestado a cueca de Sang-jun temporariamente. Prometeu devolvê-la imediatamente. Ao ouvir isso, Sang-jun ficou incomodado, mas também deu a cueca a Shin-hyuk. Depois de algum tempo, ele mandou uma mensagem para Hari, agradecendo pelo mingau. Ele havia entendido mal e pensou que ela o havia cozinhado por conta da chuva em que estavam com Sang-jun, que acabou deixando Hae-jin doente no trabalho naquele dia. Ter um resfriado não era algo simples. Cada espirro que ela dava assustava seus colegas, enquanto Sang-jun a observava e se sentia extremamente culpado. Ele se lembrou de que era por causa dele que ela estava resfriada e que a havia acolhido da chuva, fazendo-o sentir como se estivesse novamente com seu primeiro amor. Ele correu até a farmácia para comprar remédios para resfriado e voltou para a empresa, indo em direção à mesa de Hae-jin. Assim que avistou alguém se aproximando, ele rapidamente escondeu o remédio e foi para outro lugar. Ele estava determinado a manter a imagem do editor-chefe adjunto, que era difícil de acessar. Quando finalmente decidiu dar remédios para Hae-jin, descobriu que outra pessoa já havia feito isso. Shin-hyuk, sem hesitar, aplicou um adesivo antitérmico em Hae-jin e ainda lhe deu uma máscara de gato adorável. Sang-jun não conseguia dar remédios para Hae-jin, o que o deixou irritado, e acabou culpando-a por não ter lhe entregado o relatório. Ele jogou fora a bolsa de remédios, irritado. Ao meio-dia, Sang-jun convidou Hari para almoçar como forma de agradecer pela tigela de mingau, mas choveu novamente. Isso fez com que ele percebesse que ela não tinha medo da chuva, assim como seu primeiro amor. Na verdade, ela até gostava, pois quando era criança costumava brincar na chuva com sua mãe. Hari percebeu isso e rapidamente explicou que todos passam por mudanças. De volta ao escritório, era hora de encerrar o expediente. Como sempre, todos deixaram a carga de trabalho para Hae-jin, e ela já estava acostumada a ser intimidada. Ela acabou assumindo todas as tarefas porque estava resfriada e precisava tomar o remédio que Shin-hyuk lhe deu. Com dificuldade para manter os olhos abertos, acabou adormecendo. Sang-jun presenciou a cena e imediatamente correu para ajudá-la. Preocupado, desligou o telefone para não incomodar o sono de Hae-jin. Um colega da empresa que ainda não havia retornado estava usando uma máscara para assustar os outros. E Sang-jun ficou assustado, sentando-se no colo de Hae-jin. Assim que percebeu a situação, ficou sem jeito e saiu. Ele mesmo não conseguia entender a expressão que tinha no rosto naquele momento. Além de tudo isso, Sang-jun acompanhou Hae-jin até sua casa e não conseguiu ficar tranquilo ao vê-la cochilando. Quando a viu pegar o ônibus, entrou também e sentou-se ao lado dela. Silenciosamente, deixou Hae-jin se apoiar em seu ombro para dormir, mas ainda manteve sua dignidade, cobrindo seu rosto com um jornal para que ela não o reconhecesse. Enquanto esperava Hae-jin sair do ônibus, ele a observou discretamente em um dia chuvoso. Com a ajuda de Hae-jin, ele começou a perceber que ela se tornava cada vez mais familiar, e começou a desenvolver sentimentos por ela. Com Hari, no entanto, a sensação era estranha, mesmo que ela já estivesse apaixonada por ele. Naquela noite, ouviu Hae-jin dizer que, se a revista Most Korea não subir de posição nos próximos 2 meses, a equipe da revista seria desfeita. Devido a isso, Sang-jun também decidiu retornar à América. Hari se sentiu completamente perdida. Ela procurou Shin-hyuk para desabafar. Ele ainda não sabia que o homem que ela amava era Sang-jun e a aconselhou calorosamente sobre amor. Ele a lembrou que não era culpa dela. Então ela decidiu enlouquecer uma vez para conquistar o amor de sua vida. Graças ao incentivo dele, Hari decidiu que nos 2 meses restantes precisava conquistar o amor para si mesma. Enquanto estava em casa, encontrou acidentalmente uma peça de quebra-cabeça que estava faltando na mesa de sua melhor amiga. Isso a fez recordar da história do quebra-cabeça que Sang-jun havia contado uma vez. Hari parece ter elaborado um plano egoísta para si, mas a mente de Sang-jun começa a se inclinar a favor de Hae-jin. Durante uma reunião, ele a observou de repente, sem perceber. No entanto, a história tomou um rumo inesperado. Hari lhe mostrou a peça do quebra-cabeça que faltava. Ela até se identificou, algo que havia guardado por décadas. Talvez o destino entre eles ainda tivesse espaço para existir. Ao olhar a foto, Sang-jun ficou sem palavras. Seus sentimentos por Hari eram difíceis de expressar, mas o amor dela por ele era claro. Naquela noite, ela saiu com ele.
No entanto, sua madrasta flagrou acidentalmente no banheiro, onde estava usando um nome falso. Para proteger seu amor, sua madrasta a ameaçou com essa descoberta. Hari, pela primeira vez, colocou seu ego de lado e implorou à madrasta que mantivesse o segredo. Isso deixou a madrasta ainda mais curiosa. A curiosidade a levou a cumprimentar Sang-jun diretamente. Embora não tenha revelado sua verdadeira identidade, isso deixou Hari receosa. Hari sentia pena de si mesma. Ela só queria amor, mas esconder tudo era uma tarefa difícil. Naquela noite, ela abraçou o travesseiro e foi para o quarto de Hye-jin, desejando dormir juntas. Ela sentia pena de Hye-jin, mas também ansiava por sua própria felicidade. Hari desejava ter um breve relacionamento amoroso de 2 meses com Sang-jun, antes de deixá-lo voltar para a América. Depois, ela continuaria a ser uma amiga próxima de Hye-jin. Por outro lado, no coração de Sang-jun havia um vazio profundo, mas ele acreditava que apenas tinha sentimentos confusos por Hye-jin e que Hari era seu primeiro amor. Ele jogou a cebola fora. No dia seguinte, ao ir trabalhar, ele voltou a se comportar de maneira fria com todos. A revista tinha uma viagem de negócios marcada, mas de repente a repórter Cha ficou ocupada e passou essa tarefa para Hye-jin. Han-so, acreditando que Jung-woo era um jovem rico, tentou se aproximar dele. Ela o colocou em seu carro, fazendo com que Hye-jin tivesse que dividir o veículo com Sang-jun. Hye-jin tentou iniciar uma conversa com Sang-jun, mas ele mantinha uma expressão de desdém. Com uma voz irritada, ele disse a ela para ficar quieta e sentar-se. Isso a fez recuar timidamente. Ao chegarem ao destino, como os outros estavam ocupados, apenas Sang-jun e Hye-jin fizeram a viagem de negócios juntos e foram ao restaurante. Sang-jun pediu os 2 pratos mais caros do menu. Hye-jin tentou avisá-lo sobre o alto preço do arroz, mas ele se manteve indiferente. Disse que ela deveria ficar calada e apenas comer, já que ele pagaria, sem saber que havia esquecido sua carteira na empresa. Enquanto isso, ele vestia lentamente o avental em forma de biquíni que o proprietário lhe havia dado, fazendo Hye-jin conter o riso enquanto comia. Só após o pagamento, ele percebeu que não trouxe a carteira. Nesse momento, ele levantou a voz para Hye-jin. Agora, ele teria que pedir dinheiro a ela, mas Hye-jin estava em dificuldades financeiras. A senhoria tentou passar o cartão várias vezes, mas ainda faltavam 40.000 wons em dinheiro para a carne. Sang-jun ofereceu seu lenço de seda de alta qualidade como garantia, mas a proprietária não se importava se era de uma coleção francesa ou americana. Ela só precisava dos 40.000 wons em espécie. Sang-jun decidiu ligar para Han-so. Ele perguntou se ela já havia chegado, mas ela respondeu que estava perdida. Na verdade, ela estava ansiosa para criar momentos especiais com Jung-woo. Ela tinha certeza de que conseguiria conquistar o jovem rico, mas não sabia que ele era um falso herdeiro. Hye-jin tentou ligar para Hari, mas não obteve resposta. Então, Hye-jin ligou para Shin-hyuk, e a repórter Cha atendeu. Hye-jin deixou que o chefe explicasse a situação, mas isso causou um mal-entendido. A repórter Cha pensou que era um golpe e se recusou a transferir dinheiro. O chefe ficou irritado e afiou sua faca. Os 2 sabiam que não tinham dinheiro para pagar e decidiram trabalhar para ela. Hye-jin trabalharia por um dia. Assim, de um belo editor-chefe adjunto, Sang-jun agora se via usando calças roxas e uma camisa azul chique para limpar esterco de vaca enquanto trabalhava. Os 2 acabaram se esbarrando e caíram no esterco. Sang-jun queria ir embora, mas o olhar determinado da moça o impediu. Assim, ele teve que passar o dia todo trabalhando duro com Hye-jin, como verdadeiros fazendeiros. Finalmente, terminaram o serviço e se deitaram em uma tábua para descansar. O céu estava tão bonito naquele dia. Talvez a beleza do céu se devesse ao cansaço do trabalho, o que os fez perceber que a vida tinha seu sentido. De repente, Hye-jin percebeu que havia perdido seu cartão de funcionária. Mais cedo, ela havia caído acidentalmente em uma pilha de esterco. Sang-jun se ofereceu para fazer outro cartão, mas para Hye-jin, aquele primeiro cartão era muito especial. Ela correu até o celeiro para tentar encontrá-lo, mas não teve sucesso. Surpreendentemente, Sang-jun apareceu segurando o cartão diante dela, com uma expressão preocupada. Ele não conseguiu suportar ver o desespero dela. Era mais do que sua aversão à sujeira. Talvez fosse por isso que ele decidiu procurá-lo. Enquanto ouvia as palavras do proprietário, Hye-jin percebeu o quanto o chefe que ela costumava detestar havia se sacrificado por ela.
No caminho para casa, ela se abriu e contou a ele por que aquele cartão era tão valioso. Era o primeiro a ter seu nome como funcionário oficial de uma grande empresa. Para ele, não tinha importância, mas para ela representava uma conquista. Ele também compartilhou que a colagem que ela havia quebrado acidentalmente tinha um significado especial para ele. Para outros, era apenas um quebra-cabeça com uma peça faltando, mas para ele, era uma memória mais preciosa que ouro. Isso tocou profundamente Heijin, mas logo ele levantou a mão para exigir uma compensação, deixando-a extremamente surpresa. Essa missão duraria 2 dias e 1 noite, enquanto escolhiam o local para uma viagem solo. Na empresa, Shin Hyuk ligou para Jung-woo para descobrir que ele e Han-soo ainda estavam perdidos. Hae-jin e Sang-jun estavam morando juntos. Ele não conseguia sequer imaginar como seria vê-los íntimos. Hari ligou para Sang-jun e Hae-jin e descobriu sobre a situação. De repente, sentiu um misto de ciúmes e preocupação. Nesse momento, Hae-jin e Sang-jun estavam discutindo sobre como escolher uma direção e o que sentiam ao viajar sozinhos. Surpreendentemente, Hae-jin conseguiu expressar exatamente o que ele estava sentindo: solidão e a vontade de escrever uma carta para alguém especial. Isso fez Sang-jun se abrir sobre sua experiência ao viver sozinho na América. Apesar de ter enfrentado bullying, ele se manteve resiliente graças a uma carta de apoio de seu amigo na Coreia. Mas um dia ele deixou de receber cartas dela. Isso o deixou de coração partido por um longo período. Hae-jin ouviu isso em silêncio. Era difícil explicar, mas ela decidiu correr para brincar na praia. Sang-jun, que queria tirar fotos dela, ficou tímido ao ser descoberto e acabou se virando. Ele a observou à distância, enquanto os dois se sentavam juntos para comer. Sang-jun não sabia como, mas aos poucos foi se abrindo para aquela garota que antes desprezava. Ela conhecia o quebra-cabeça de madeira e a melodia que só ele e seu primeiro amor conheciam. Os dois continuaram a conversar muito bem. Somente tarde da noite, a equipe teve que gentilmente lembrá-los de que a loja estava fechando, interrompendo assim seu momento. Depois de uma década de histórias, Sang-jun passou a respeitar mais Hae-jin. Ele também não conseguia imaginar que poderia compartilhar livremente com ela a dor de seu passado. Era uma história que ele nunca havia contado a Hari, que ainda acreditava erroneamente ser seu primeiro amor. Hae-jin ficou feliz ao perceber que seu amigo gentil e amigável não havia desaparecido. Ele estava apenas tentando lidar com a necessidade de ser independente. Pensando nisso, Hae-jin sentiu vontade de contar a Sang-jun sua verdadeira identidade. Ela queria compartilhar a solidão com ele, para que ele soubesse que não estava sozinho neste mundo. Mas quando estava prestes a falar, Shin Hyuk apareceu. Ele estava preocupado que algo acontecesse entre os dois e que Hae-jin pudesse se afastar dele. Então, ele trouxe sua mochila, como se fosse um sinal, para interrompê-los. Sang-jun, que não gostava de Shin Hyuk, saiu imediatamente. Mas ao ouvir Shin Hyuk convidar Hae-jin para sair para beber, ele decidiu não voltar. Ele insistiu em ir junto deles na mesa. Shin Hyuk continuou fazendo comentários engraçados sobre roupas íntimas. Ele havia saído tão apressado que esqueceu de trazer as suas e ficou pegando emprestadas de Sang-jun, o que deixou Sang-jun extremamente desconfortável, enquanto Hae-jin não conseguia conter o riso. Por algum motivo, Shin Hyuk sempre tentava ser íntimo de Hae-jin, apenas para irritar Sang-jun. Apesar da raiva que sentia, Sang-jun se viu forçado a fingir que estava calmo e sem poder fazer nada. Quando Shin Hyuk deixou cair uma aranha falsa na mão de Hae-jin, ela gritou, e Sang-jun não conseguiu se conter. Ele deu um tapa na cabeça de Shin Hyuk, deixando-o tonto. Mas, após beber algumas cervejas, Sang-jun acabou desmaiando, e Shin Hyuk e Hae-jin tiveram que carregá-lo de volta para o quarto, enquanto ela observava Sang-jun inconsciente. Ao entrar, Shin Hyuk descobriu que Sang-jun havia tirado uma foto de Hae-jin secretamente, o que o deixou chateado. Ele precisou sair correndo para aliviar a frustração. No final da viagem de negócios, quando voltou para a empresa, Sang-jun parecia mais sociável com todos, até cumprimentando os colegas de trabalho, o que deixou todos surpresos. Por outro lado, Shin Hyuk detestava essa mudança. Naquela noite, enquanto saíam para jantar, Hae-jin revelou a ele que planejava contar sua verdadeira identidade a Sang-jun, o que o deixou um pouco nervoso e triste. Assim, ele decidiu mostrar a ela a foto de seu cachorrinho perdido. Ele a via como uma irmã. Agora, ele também começava a ver Jin dessa forma, mas não como uma irmã,
e sim como um cachorrinho. Shin-hyuk sempre expressou seu carinho por ela. Ele admirava sua personalidade honesta, desajeitada e gentil. Isso deixou Hae-jin confusa, pois pensou que ele estava apenas brincando. Quanto mais ele gritava, "Eu gosto de você", mais ela queria se afastar. Enquanto isso, Sung-jun caminhava com Hari. Ela perguntou a ele com um tom triste se ele ainda sairia com ela se não fosse sua melhor amiga de infância. A pergunta deixou Sung-jun atordoado. Se não fossem amigos próximos, ele não teria tanta proximidade com Hari. Antes que ele pudesse responder, ela se virou e o beijou nos lábios, tentando expressar seus sentimentos. Shin-hyuk, que acidentalmente presenciou a cena, percebeu que a pessoa que Hari não tinha coragem de amar era Sung-jun. Ele abraçou Hae-jin com força, sem que ela visse o que estava acontecendo. Se Hari tivesse coragem de buscar o amor, ele também se esforçaria para se apegar a esse sentimento. Sung-jun não respondeu de imediato à confissão de Hari, mas a levou a um lugar onde costumavam desenhar fotos de si mesmos. No passado, Hari havia expressado claramente sua tristeza. Ela não queria isso. Sung-jun mencionou aquele lindo passado novamente, destacando que naquele tempo não havia espaço para ela. Seu primeiro amor não era Hari. Ele ficou em silêncio. Desenhou uma imagem dele mesmo no presente, ao lado de Hari. Disse que não falaria mais sobre o passado. Agora era apenas sobre o presente. Está bem? Hari desenhou alegremente um coração. Ela realmente desejava o amor de Sung-jun. Ela se disse que ficaria com ele por apenas 2 meses. Então, Hari decidiu que iria contar tudo a Hae-jin. Ela ama Sung-jun, mas a amizade que possui com Hae-jin é mais importante, e ela não queria perder essa amiga. Hae-jin, ao descobrir que havia um rapaz que era seu melhor amigo, ficou radiante. Ela apoiou Hari com todo o coração, o que deixou Hari ainda mais angustiada. Quando estava ligando para Sung-jun para combinarem de ir ao cinema naquela noite, viu Hae-jin entrar. Assustada, ela desligou o telefone rapidamente, temendo que Sung-jun ouvisse a voz de Hae-jin. Por outro lado, Shin-hyuk sempre desejou contar a Sung-jun que Hae-jin era seu primeiro amor. Ele disse a Hae-jin que as 2 pessoas que considerava amigas íntimas mentiram para ela, mas não conseguia abrir a boca para se pronunciar. Ele não queria perder Hae-jin. Quando a sola do sapato dela quebrou, ele a carregou para casa. Ele perguntou se ela queria revelar sua identidade a Sung-jun para reencontrar seu velho amigo ou continuar seu primeiro amor. Nem mesmo Hae-jin sabia a resposta, enquanto hesitava. Sung-jun viu essa cena enquanto estava a caminho. Ele observou e, em um momento de distração, bateu o carro na frente dele. Quais seriam seus sentimentos agora? Quem ele realmente ama? Sung-jun estava confuso. Ele tinha sentimentos por Hae-jin, mas ao mesmo tempo pensava que Hari era seu primeiro amor, o que o protegia de seus próprios medos. Os traumas da infância o assombravam. Na última vez, ele se atrasou devido a um acidente de carro e não pôde assistir ao filme com ela. Desta vez fez um esforço especial para encontrar um cinema que ainda exibia o último filme, a fim de compensá-la. No entanto, mesmo assim, ele não conseguia se sentir feliz. Quando parou no sinal vermelho e ouviu Hae-jin dizer que o sinal estava verde, seu coração de repente ficou confuso e ele correu para segurá-la. A lembrança de que ela era seu primeiro amor surgia constantemente em sua mente. Hoje era o dia em que Hae-jin planejava revelar sua verdadeira identidade a Sung-jun, mas ele estava sob pressão no trabalho no Zezua, o que o deixou mais irritado do que o normal. O responsável pelo figurino acidentalmente danificou algumas joias e fez barulho no design, fazendo Sung-jun gritar de medo. Preocupado que as joias rasgassem a saia. Ele ficou furioso e pediu para ser substituído. Os colegas se encarregaram disso. A pessoa encarregada designou a tarefa a Hae-jin. O gerente também informou que era um design especialmente importante para a próxima celebração. No entanto, nesse momento, sua colega Hae-jin pediu ajuda para pegar as chaves do carro. Hae-jin se sentiu estranha, mas deixou seu vestido e foi embora. Até que a modelo usasse o vestido, houve um problema. Sung-jun ficou tão irritado que demitiu Hae-jin. Ela ficou em lágrimas. Hoje ela planejava trazer sua melhor amiga de volta. Mas agora isso não seria possível. Só depois que Hae-jin foi embora, outra garota começou a chorar e confessou que, incapaz de resistir à tentação de experimentar um vestido novo, acabou rasgando-o. Não, a culpa era de Hae-jin. Seung-jun suspirou, decidindo não gritar mais. Tudo, desde o amor até o trabalho, o deixava exausto.
Mesmo quando Hari tentou ligar para ele, ele não se deu ao trabalho de atender o telefone. Na verdade, antes disso, Shin-hyuk havia contado a Hari que Hye-jin revelaria a verdade para Seung-jun. A partir desse momento, ela perderia tanto sua amiga quanto seu amor. Então era melhor para Hye-jin confessar tudo a Seung-jun primeiro. Naquela noite, Hari tentou ligar várias vezes para Seung-jun. Ela queria contar a verdade, mas não conseguiu entrar em contato. Desesperada, Hari ligou para Hye-jin. Hye-jin, triste, relatou que seu primeiro amor gritou com ela. Ele se aproximou e disse para ela ir embora. Ele não queria mais vê-la, então Hari respondeu que estava lá e que iria correndo imediatamente. Quando Hye-jin chegou, Hari não conseguiu conter as lágrimas e a abraçou, pedindo desculpas. Sabendo que Hye-jin havia sido demitida, Shin-hyuk foi até a casa dela e a convidou para ser sua assistente por um dia e sair com ele para tirar fotos de paisagens que servirão como material para a escrita. Hye-jin estava prestes a recusar, mas ele rapidamente lembrou que ela havia prometido cumprir 3 pedidos, além de oferecer um salário generoso. Assim, Hye-jin aceitou. O dia todo, ela disse que estava indo trabalhar, mas se divertiu bastante na companhia de Shin-hyuk. Hye-jin não teve pressão e não foi repreendida, mas não conseguia se apaixonar por ele. Enquanto trabalhava, Shin-hyuk mostrou a Hye-jin as ideias de design de Seung-jun. Embora fossem apenas pensamentos simples, eles eram criativos o suficiente para agradá-lo, mas ele a dispensou. Ele era uma pessoa geralmente racional, mas não conseguia entender por que estava perdendo a paciência ao encarar Hye-jin daquela forma. Shin-hyuk perguntou a Seung-jun se ele gostava dela. Seung-jun hesitou por um tempo antes de pedir que ele voltasse para Shin-hyuk. E você? Shin-hyuk respondeu sem hesitação. Assim como Hye-jin, ele pediu a Seung-jun que fosse se desculpar e convidasse Hye-jin de volta à empresa. À noite, Seung-jun trouxe a ideia de Hye-jin e esperou por ela no ponto de ônibus, mas não teve coragem de deixá-la vê-lo. Ele a seguiu secretamente até em casa, com a intenção de chamá-la, mas um pequeno barulho o assustou e ele se escondeu em um canto. Porém, ficou escondido por muito tempo e suas pernas começaram a doer, fazendo com que ele caísse no escorregador. Ele parou bem na frente de Hye-jin e agora precisava sentar e ter uma conversa séria com ela. Ele elogiou sua nova ideia e pediu que ela voltasse à empresa, mas ela recusou na hora. Ela estava disposta a permitir que ele usasse suas ideias, mas não poderia retornar ao trabalho, porque aquele ambiente não era para ela. Além disso, trabalhar com ele a deixava extremamente desconfortável. No entanto, a verdadeira razão pela qual Hye-jin rejeitou corajosamente a oferta de emprego era porque seu antigo chefe de departamento a havia apresentado a outra oportunidade. Na manhã seguinte, ninguém entrou em contato com Hye-jin para informá-la sobre o trabalho, então ela decidiu ligar para o chefe do departamento para perguntar. Foi então que descobriu que sua posição havia sido cancelada. Ela só conseguia sentir vontade de chorar. Na véspera, ela havia acabado de rejeitar Seung-jun e agora tinha sido demitida do emprego que tanto desejava. A casa estava sem arroz e a gráfica do pai também enfrentava problemas, o que a impediu de voltar para a casa dos pais. Enquanto Hye-jin lidava com a tristeza, o gerente de comunicações a informou que a terceira pessoa havia mudado de ideia e decidiu aceitá-la de volta. Ao mesmo tempo, Seung-jun enviou uma foto de Deon-yun chorando, pedindo que Hye-jin cuidasse dele, o que a fez rir. Após algum tempo, Hye-jin pareceu tomar uma decisão. A maioria das revistas não a havia contatado, mas ela se ocupou com tarefas que deixavam tudo confuso, pensando que ninguém atenderia o telefone. Então, uma voz familiar surgiu ao atender a ligação. Olá, eu sou Hye-jin. Ela voltou com uma aparência completamente diferente, mais bonita e atraente, surpreendendo a todos com seu visual impecável. Agora, Hye-jin precisava gastar uma boa quantia de dinheiro para restaurar seu cabelo. Também comprou novas roupas e aprendeu a se maquiar. Quando os colegas a viram novamente, a abraçaram com alegria. Com seu novo visual, até o editor-chefe a elogiou, exceto por Shin-hyuk, que sentia que a antiga Hye-jin era mais bonita. Durante uma conversa, ele percebeu que o motivo dela retornar à empresa era trabalhar duro para ganhar dinheiro. Ela queria arrecadar o suficiente para comprar uma nova impressora para a gráfica de seu pai, além de melhorar sua própria vida. Porém, ela não mencionou nada sobre revelar sua verdadeira identidade para Seung-jun. Durante uma reunião de ideias, Hye-jin teve coragem de expressar seus pensamentos.
Em vez de ter modelos famosos usando roupas extravagantes, ela sugeriu que o foco fosse em pessoas comuns que trabalham arduamente nos bastidores, como funcionários e equipes de logística, pois também mereciam brilhar. Após ouvir essa proposta, todos ficaram muito entusiasmados, e era exatamente isso que Sang-Joon desejava. Depois de várias reuniões, a ideia de Hae-jin foi finalmente aceita. Pessoas comuns merecem ser as verdadeiras protagonistas de suas próprias histórias. Ao final da reunião, Sang-Joon devolveu a Hae-jin o caderno e seu antigo cartão de funcionário, esperando que ela ficasse com ele e com a empresa por um bom tempo. No entanto, Hae-jin sentia a necessidade de voltar a Hari, pois precisava esconder seus sentimentos e a verdade sobre si mesma. Seu corpo começou a sentir dores intensas no estômago, e ela desmaiou em uma loja de conveniência. Felizmente, Shin-hyuk a levou ao hospital. O médico diagnosticou que a causa da doença era a má alimentação e a falta de sono devido ao estresse. Ao ouvir isso, Shin-hyuk compreendeu a situação. Ele decidiu esperar pacientemente até que Hari acordasse para confiar nela. Hari começou a chorar e revelou que Sang-Joon também foi seu primeiro amor, pois ele foi a primeira pessoa a fazer seu coração acelerar e demonstrou preocupação genuína por ela, sem se importar com sua aparência. Shin-hyuk pediu a Hari que se acalmasse, explicando que Sang-Joon acredita que Hari é seu primeiro amor, enquanto Hae-jin é apenas uma amiga próxima. Como isso era possível? Hari tentou interrompê-lo, mas todos estão em busca da felicidade. Especialmente uma garota como ela, que não tinha sentimentos verdadeiros. Depois, Hari voltou para casa, desejando dormir e esquecer tudo. Ao acordar, viu Hae-jin cozinhando para ela. Lembrou-se do passado, quando sua madrasta a viu doente e, em vez de cuidar dela, simplesmente jogou um cheque e foi embora. Ninguém realmente se importava com ela como Hae-jin, mas Hari havia mentido para a amiga. Ela apenas conseguia abraçar Hae-jin, fazendo um pedido silencioso para que pudesse sentir felicidade com Sang-Joon por pelo menos 2 meses. Durante esse tempo, Shin-hyuk também estava animadamente atrás de Hae-jin. Ele percebeu que a bolsa que continha seu cartão de funcionária era muito bonita, mas era um presente de boas-vindas que Sang-Joon lhe deu ao retornar ao trabalho. Naquela noite, Shin-hyuk trouxe uma enorme caixa de presente e a seguiu, dizendo em voz alta que era seu presente de boas-vindas, fazendo Hae-jin corar timidamente. Ele comparou a embalagem do cartão de funcionária dela à sua bolsa, que era maior, considerando isso como um sinal de seus sentimentos sinceros. Hae-jin compreendeu, mas hesitou em aceitar o presente. Então, Shin-hyuk, brincando, se virou para entregá-lo a um cachorro que passava, deixando-a tímida e forçando-a a pegá-lo. O primeiro grande evento da revista Most finalmente aconteceu. Naquele dia, muitos atores e modelos famosos compareceram, mas Sang-Joon ainda não havia chegado. Quando Hae-jin conduziu o evento, percebeu que estava chovendo muito lá fora, o que poderia explicar o atraso dele. Ela estava extremamente preocupada com Sang-Joon. A cerimônia começou, e o MC apresentou fotos da equipe da revista, agradecendo pelo esforço na realização do evento. Porém, o discurso em inglês de Sang-Joon ainda estava por vir, mas ele não havia chegado. Enquanto todos estavam ansiosos, a editora-chefe Ma subiu ao palco. Com sua voz marcante, ela trouxe seu próprio estilo ao programa, com o intuito de ganhar mais tempo para Sang-Joon. Como não sabia inglês, pediu à equipe que exibisse legendas em inglês. O discurso da editora-chefe foi bastante encorajador, semelhante à apreciação que Sang-Joon tinha pelo trabalho de sua equipe. Nesse meio tempo, Sang-Joon conseguiu superar seu medo da chuva e correu para o local a tempo. Ao ver que o discurso da editora-chefe havia recebido uma resposta entusiasmada do público, ele se sentiu um pouco mais aliviado. Após concluir seu excelente discurso, a editora-chefe saiu para encontrar Sang-Joon. Ele se desculpou repetidamente sem conseguir se defender, e ao vê-lo naquele estado, ela decidiu não fazer mais perguntas e se retirou. Apenas Hae-jin compreendia a dor de Sang-Joon, mas não sabia como confortá-lo. Ela ficou em silêncio, apenas sentando-se ao seu lado. Hae-jin, que costumava ser gentil, se levantou com raiva ao ouvir as palavras cruéis que seus colegas proferiram contra Sang-Joon e os repreendeu. Sang-Joon apareceu, e embora tivesse ouvido tudo, não queria que Hae-jin arranjasse problemas com eles. Ele pediu que ela se afastasse um pouco, rindo e agradecendo por seu apoio. O repórter da revista Cha,
queria dar a Hye-jin a oportunidade de escrever um artigo sobre um conto de fadas que ela estava pensando para o Sul, a fim de ajudá-la a se atualizar e fortalecer sua posição na empresa. No entanto, Hye-jin estava se menosprezando e recusou a oferta. Naquela noite, Sung-jun descobriu sobre isso e decidiu seguir Hye-jin até o ponto de ônibus. Ele mostrou a ela uma foto do Deus da oportunidade, encorajando-a a perceber que a oportunidade estava diante dela, mas que se não a aproveitasse, ela poderia desaparecer. Ele alertou que seria tarde demais para se arrepender. Sung-jun a incentivou a se desafiar para descobrir seu verdadeiro talento. Na manhã seguinte, inspirada por suas palavras, Hye-jin decidiu falar com o repórter Cha e pediu uma nova chance para escrever um artigo. Ela estava determinada a testar suas habilidades. Enquanto isso, o relacionamento entre Hari e Shin-hyuk estava se fortalecendo. Como Hari não estava se sentindo bem, pediu que ele a levasse para dar uma volta. Isso, inesperadamente, a fez sentir uma renovação, uma sensação que nunca havia experimentado antes. Após essa viagem, Hari refletiu sobre sua vida e decidiu retornar à identidade que havia abandonado, decidindo ser honesta com Sung-jun. Ela combinou de se encontrar com ele naquela noite. Enquanto isso, Hye-jin estava em busca de dados para seu primeiro artigo e teve que sair para coletar 14 informações reais. O repórter Cha lhe emprestou seu carro, mas a sala toda descobriu que Hye-jin havia pegado, por engano, a chave do carro de outro colega, que estava quebrado e não conseguia andar muito rápido. Shin-hyuk, preocupado, tentou ligar para ela, mas ela não atendeu. O repórter Cha também ligou para informar o editor adjunto. Enquanto isso, Sung-jun estava esperando por Hari quando recebeu a notícia e ficou extremamente ansioso. Combinado com o recente artigo online sobre um acidente de carro exatamente na direção que Hye-jin estava indo, sua preocupação aumentou, e ele decidiu interromper seus compromissos para voltar. Quando Hari chegou, não entendeu o que estava acontecendo. Em sua mão, ela ainda segurava uma carta que pretendia entregar a ele. Shin-hyuk, por sua vez, dirigia sua moto em alta velocidade. Sung-jun também acelerou e correu em direção ao local do acidente, rezando secretamente para que Hye-jin não tivesse problemas inesperados. Mesmo sob a forte chuva, ele se sentia assustado, mas sua mente estava repleta da imagem de Hye-jin, que lhe dava força. Quando chegou ao local do acidente, ele procurou rapidamente a equipe de resgate para saber quem era a vítima. De repente, ouviu uma voz familiar chamando seu nome. Ao se virar, viu Hye-jin. Aliviado por vê-la bem, ele correu e a abraçou, seu coração batendo tão rápido que ele mal conseguia falar. Essa cena foi presenciada por Shin-hyuk, que chegou um pouco atrasado e ficou muito frustrado, sem saber o que fazer. O carro que Hye-jin dirigia estava soltando fumaça e com problemas no motor, fazendo com que ela saísse do veículo e buscasse ajuda. Ela acabara de encontrar Sung-jun e foi acolhida por ele, mas estava mais preocupada com ele do que consigo mesma. Continuou perguntando se ele estava bem na chuva. Essa preocupação a surpreendeu, pois apenas seu primeiro amor sabia que ele tinha medo de tempestades. Sung-jun gaguejou, dizendo que não tinha percebido a chuva, pois só pensava na segurança dela. Ele segurou um guarda-chuva sobre Hye-jin, enquanto Shin-hyuk, sob a chuva fria, se afastava, com o coração apertado. Hye-jin entrou no carro de Sung-jun, que a cobriu cuidadosamente com um cobertor, fazendo com que ela se sentisse estranha. No entanto, após o abraço, Hye-jin decidiu que era hora de contar a verdade a Sung-jun. Assim que chegaram à casa dele, ela pegou o carro e o seguiu. Ela não esperava encontrar uma cena tão comovente ao chegar. Sua melhor amiga estava usando sua identidade para enganar seu primeiro amor. O choque foi imenso para Hye-jin, que começou a andar sem rumo pela estrada, ignorando os carros e os avisos das buzinas. Sentou-se em um ônibus, sem perceber para onde estava indo. Quando o motorista anunciou que era a última parada, ela decidiu ligar para Shin-hyuk, perguntando onde estava e o significado daquela vida. Essas perguntas alarmaram Shin-hyuk, que correu para o lado dela. Ele se sentou e ouviu Hye-jin desabafar tudo o que sentia. Então, ele a levou para casa, rumo ao destino dela. Infelizmente para Hye-jin, ele era apenas um amigo, ou, no máximo, um irmão, enquanto ela enfrentava sua amiga que a traiu ao voltar para casa. Hye-jin estava surpreendentemente calma. Ela pensou que Hari deveria estar passando por um momento difícil, então decidiu esperar até que sua amiga confessasse tudo para ela.
Surpreendentemente, Hae-jin ainda guardava a cópia original de uma peça de quebra-cabeça. A última cópia que Hari havia dado a Seung-jun era apenas uma réplica do abraço que tiveram no dia anterior. Sempre que Seung-jun a deixava nervosa, Hae-jin pedia a Shin-hyuk que fingisse conversar com ela, para evitar ficar perto de Seung-jun. Ela preferia esperar que seus colegas entrassem na sala de reunião antes de entrar, pois temia ficar sozinha com ele. Durante a reunião, porém, Seung-jun continuava a olhar para Hae-jin, o que a deixava bastante envergonhada. Normalmente, após enviar a ata da reunião, Hae-jin seria rapidamente dispensada por Seung-jun, mas naquele dia ele a forçou a permanecer e esperar que ele terminasse de ler o documento. Ele até puxou a cadeira dela para ajudá-la, mas a altura era um pouco desconfortável. Toda vez que Hae-jin olhava para Seung-jun, lembrava-se do abraço e sentia uma vontade intensa de escapar de seu trabalho. Contudo, quanto mais ela tentava evitar a situação, mais oportunidades surgiam para se encontrar com ele. O editor-chefe deu a Hae-jin a tarefa de entregar um terno diretamente na casa de Seung-jun, pois ele deveria usá-lo para receber os convidados na próxima semana. Hae-jin não queria fazer isso, mas não teve coragem de desobedecer ao editor-chefe. Ao chegar ao hotel, ela pediu à recepcionista para entregar o terno a Seung-jun, mas para sua surpresa, ele apareceu logo atrás dela. Hae-jin ficou apreensiva, mas ele não a deixou ir. Seung-jun insistiu que ela entrasse em seu quarto para tomar um chá, o que a deixou preocupada e nervosa. Hae-jin pegou a xícara e tentou beber rapidamente para voltar para casa. Mas o chá estava tão quente que não conseguiu. Ela não esperava que naquele momento, Seung-jun admitisse que tinha sentimentos especiais por Hae-jin. Ele confessou que sempre que estava perto dela se sentia confuso e, sem motivo, ficava irritado, desabafando sua frustração nela. Ele realmente se sentia arrependido. Essa revelação chocou Hae-jin, fazendo com que ela derramasse chá sobre si mesma. Seung-jun ofereceu sua camisa para que ela pudesse trocar antes de ir embora. Com um gesto pensativo, ele arregaçou as mangas e explicou que tinha sentimentos especiais por ela, mas que não conseguia definir se era amor ou não, pois sentia que ela era uma conhecida, mas não sabia como se referir a esse sentimento. As palavras dele fizeram Hae-jin chorar. Ela realmente queria dizer a ele que era essa conhecida, mas acabou não falando nada. Ela não esperou que ele pegasse as chaves do carro e saísse primeiro. Hae-jin temia que, se ficasse mais tempo, mudaria de ideia, o que machucaria sua melhor amiga. Enquanto isso, Shin-hyuk decidiu contar toda a verdade a Hari. Ele confessou que gostava de Hae-jin e que não queria apenas ser seu amigo, mas que não podia fazer mais do que isso. Enquanto isso, Seung-jun foi ao hotel procurar por Hari e, sem querer, acabou descobrindo sua verdadeira identidade através de um olhar questionador. Ela se viu sem saber como reagir. Planejava contar a verdade a Pyo, mas agora parecia tarde demais. Neste momento, Hari não teve mais como se esquivar. Ela admitiu que conheceu Seung-jun por causa do pedido de Ha-jin, mas que nas outras vezes foi por não conseguir controlar suas emoções em relação a ele. Ela pretendia revelar tudo naquele dia, mas acabou não fazendo. Ela respeitou que ele soubesse dessa forma. Seung-jun não respondeu se a perdoaria ou não, apenas perguntou a Hari onde estava a verdadeira Hae-jin. Hari admitiu que ela mesma era Hae-jin. A garota que ele considerava tola também era sua melhor amiga. Hari não conseguiu conter seus sentimentos e esperou pelo perdão de Seung-jun. Mas ele saiu sem olhar para trás. Agora sua mente estava apenas focada em ir até Hae-jin, tanto que ele dirigia enquanto chorava. Ele se culpava por não tê-la reconhecido antes. Nesse meio tempo, Shin-hyuk mais uma vez declarou seu amor por Hae-jin. Hari retornou para casa com um peso no coração. Hae-jin estava encostada em um canto, encolhida. Ela pediu a Hae-jin que a esperasse no dia seguinte. Tudo voltaria ao normal. Hari agradeceu a Hae-jin por compreendê-la. Hae-jin entendeu as palavras da sua melhor amiga, mas permaneceu em silêncio. No dia seguinte, Hae-jin teve uma entrevista com o autor de quadrinhos, e eles se saíram muito bem juntos. Para incentivá-la a continuar seguindo sua paixão pela criação, Hae-jin deu a Hae-jin um livro. Ela começou a escrever contos de fadas como fazia na infância. Ao final da entrevista, Hae-jin decidiu visitar a exposição de arte do artista favorito de Seung-jun. Para sua surpresa, ela o encontrou ali. Os dois conversaram descontraidamente por um bom tempo.
Depois que Hae-jin tirou uma foto de um casal, eles gentilmente se ofereceram para tirar uma foto dela e de Sang-jun. Ela hesitou, mas ele entregou seu telefone diretamente a eles. Ele queria tirar uma foto apenas com ela e planejava marcar o encontro com Sang-jun no dia seguinte, pois sabia que Hari revelaria sua verdadeira identidade a ele naquele dia. Poucos minutos depois, Hari ligou para Sang-jun, sugerindo que se encontrassem à noite, algo que ele também parecia desejar. Ele queria expressar seus sentimentos por Hae-jin quando ela voltasse ao trabalho, influenciado pelas palavras de sua colega. Vale lembrar que no dia anterior, Shin-hyuk havia se envolvido em um acidente de carro enquanto se apressava para encontrá-la. Quando ela questionou sobre o acidente, ele disse que a moto tinha quebrado e que ele só havia se machucado em uma queda boba. Hae-jin correu atrás de Shin-hyuk para agradecê-lo, mas ele fez uso das 3 condições que ela havia prometido cumprir para poder abraçá-la, como se essa fosse a última que ele exigisse. Ele confessou que gostava de Hae-jin e que não queria apenas ser seu amigo, mas que não podia fazer mais do que isso. Enquanto isso, Sang-jun foi ao hotel procurar por Hari e, sem querer, acabou descobrindo sua verdadeira identidade através de um olhar questionador. Ela se viu sem saber como reagir. Planejava contar a verdade a Pyo, mas agora parecia tarde demais. Neste momento, Hari não teve mais como se esquivar. Ela admitiu que conheceu Sang-jun por causa do pedido de Ha-jin, mas que nas outras vezes foi por não conseguir controlar suas emoções em relação a ele. Ela pretendia revelar tudo naquele dia, mas acabou não fazendo. Ela respeitou que ele soubesse dessa forma. Sang-jun não respondeu se a perdoaria ou não, apenas perguntou a Hari onde estava a verdadeira Hae-jin. Hari admitiu que ela mesma era Hae-jin. A garota que ele considerava tola também era sua melhor amiga. Hari não conseguiu conter seus sentimentos e esperou pelo perdão de Sang-jun. Mas ele saiu sem olhar para trás. Agora, sua mente estava apenas focada em ir até Hae-jin, tanto que ele dirigia enquanto chorava. Ele se culpava por não tê-la reconhecido antes. Nesse meio tempo, Shin-hyuk mais uma vez declarou seu amor por Hae-jin. Enquanto Hae-jin enfrentava uma situação complicada, Sang-jun ligou para ela, sua voz trêmula chamando-a por um nome familiar, o que a deixou atordoada. Ela percebeu que ele já estava a par de tudo. Quando Sang-jun perguntou onde ela estava, expressou o desejo de vê-la imediatamente. No entanto, Shin-hyuk também pediu a Hae-jin que não partisse, fazendo-a ficar dividida entre 2 escolhas difíceis. Ela esperou tanto tempo por seu amigo de infância que, com pesar, se despediu de Shin-hyuk e saiu, partindo o coração dele sob o sinal vermelho familiar em frente à empresa, onde 2 pessoas com corações batendo em uníssono se encontraram. Eles já haviam se encontrado cara a cara várias vezes, mas desta vez o sentimento era indescritível. Uma alegria e felicidade profundas tomaram conta deles, fazendo-os rir. Sang-jun a culpou por não ter sido honesta desde o início. Ele sentia muita falta dela e, devido a seus sentimentos, lamentava o sofrimento de seu amigo. Mas, em seguida, ele se desculpou por ter percebido isso tarde demais. Hae-jin estava tão emocionada que não conseguia articular uma palavra. Ela apenas deixava suas lágrimas de felicidade fluírem. Quando se reconheceram, ambos se sentiram à vontade, caminhando juntos e compartilhando segredos. Hae-jin confessou que se sentia muito envergonhada na época. Ela temia que sua aparência o decepcionasse, então decidiu enganar a si mesma. Porém, agora, aos olhos de Sang-jun, não havia culpa, apenas amor por aquele primeiro amor que ele sentia falta dia e noite. Quando Sang-jun mencionou Hari, Hae-jin percebeu que sua amiga não tinha contado a verdade, mas que ele mesmo havia descoberto. Talvez Hari estivesse em pânico, então Hae-jin correu para casa com suas amigas. Diante de Hae-jin, Hari tentou manter a calma e disse para ela sair e se encontrar com as amigas. Tudo parecia ter terminado, mas algum tempo depois, Hae-jin encontrou acidentalmente a carta que Hari pretendia entregar a Sang-jun. Nesse momento, Hae-jin sentiu pena da situação de sua melhor amiga e percebeu o quanto ela precisava de amor. Hari havia sentido pela primeira vez o que era o amor verdadeiro, mas não conseguiu obtê-lo. Ela pensou em desistir, mas não conseguiu. Talvez Hari estivesse muito ferida, então Hae-jin apressou-se para encontrar suas amigas. Na verdade, Hae-jin a encontrou sozinha, chorando em um canto. No dia seguinte, as 2 garotas se encontraram tentando agir normalmente, mas ambas sabiam que algo estava diferente.
Sung-jun, por sua vez, estava de muito melhor humor naquela manhã. Ele queria segurar a mão de Hae-jin e correr para o outro lado da rua, mas ela recusou. Foi nesse momento que ele percebeu que ela estava evitando seus sentimentos por ele intencionalmente. Isso mesmo, Hae-jin não se atrevia a amar Sung-jun por causa de Hari, então a única maneira de se relacionar com ele era como amiga. Ele notou isso e a puxou para o telhado para pedir explicações. Hae-jin engasgou e proferiu palavras que sem querer magoaram o coração de Sung-jun. Ela realmente queria explicar que Hari também gostava dele e que Hari era sua amiga, mas não conseguiu pronunciar uma palavra. Com tristeza, Sung-jun se afastou. Um tempo depois, Hae-jin também desceu as escadas. Ela encontrou Shin-hyuk e notou seu rosto pálido. Apressadamente entregou a ele o dinheiro da conta do hospital, que também cobria os custos relacionados ao ferimento de seu novo irmão. Shin-hyuk, no entanto, apenas sorriu levemente e se despediu. Esse momento foi observado pelo tio Kim, que imediatamente questionou Hae-jin se ela tinha sentimentos por Shin-hyuk. Essa pergunta foi acidentalmente ouvida por Sung-jun, levando uma má interpretação. Enquanto isso, o casal Han-sol e Jun-woo começou a desenvolver um relacionamento amoroso. Han-sol descobriu que Jun-woo não era um magnata, mas apenas o dono de uma lavanderia comum. Isso a deixou frustrada. Todos os seus esforços pareciam em vão, como se tudo não passasse de uma ilusão. Naquela noite, ao voltar para casa, Hae-jin encontrou Hari, buscando esquecer de tudo. Ela optou pela velha solução de sair com um namorado problemático. Hae-jin se sentiu muito triste e puxou sua melhor amiga para dentro de casa. Ela culpou Hari por sua própria autodestruição. Ela não havia mudado antes, mas ambas sabiam que a verdadeira mudança tinha sido influenciada por Sung-jun. Hari se sentia uma vítima e confessou que não conseguia encarar a realidade. Ela mal conseguia olhar nos olhos de Hae-jin. A culpa a atormentava constantemente. Agora que não podiam mais ser amigas, ela decidiu se afastar. Hae-jin retrucou, dizendo que era ela quem estava hospedada ali. Então sairia depois de dizer que Hae-jin arrumou suas coisas e foi para a casa dos pais. No momento em que toda a família se reuniu, Hae-jin perguntou onde estava Hari. Era evidente que a família deles era muito próxima de Hari. Isso deixou Hae-jin ainda mais triste, mas o que ela não esperava era que, naquele instante, Sung-jun ligasse para sua irmã mais nova, que lhe enviou o endereço. Ele foi convidado a visitar a casa dela, uma vez que os dois eram amigos íntimos. Agora, os pais de Hae-jin não eram estranhos para Sung-jun. Eles achavam que ele era muito bonito, enquanto Hae-jin se sentia estranha e sem saber como agir. Sung-jun estava animado. Ele contou aos pais de Hae-jin que havia um romance em desenvolvimento entre eles, o que deixou seu avô muito feliz. O avô sussurrou para a esposa buscar a garrafa de vinho que ele havia guardado no ano passado para convidar seu futuro genro. Sung-jun, não podendo desobedecer ao sogro, teve que tomar um gole, mas desmaiou 3 segundos depois. Na mesa, forçando-o a dormir em sua casa, o Sr. e a Sr. Kim observavam seu futuro genro. Eles elogiaram seu rosto, afirmando que era muito bem definido e adequado para sua filha. Hae-jin viu a cena e correu atrás dos pais até o quarto. Mas quando eles saíram, ela se sentou e ficou admirando o rosto bonito de Sung-jun. Nesse momento, ele despertou de repente. Ambos ficaram constrangidos e sem saber o que dizer. Lá fora, ele perguntou a ela qual era o verdadeiro motivo de seu tratamento para com ele. Os sentimentos dele por ela não eram apenas por ser seu primeiro amor, pois antes ele não sabia que ela era verdadeira. No entanto, ele ainda se sentia tocado por ela. Hae-jin respondeu com pesar que Hari gostava muito dele. Para Hae-jin, Hari era como um membro da família, e ela não poderia machucar a amiga. Além disso, isso a deixaria desconfortável. Sung-jun ouviu suas palavras e encarou Hae-jin diretamente. Ele afirmou que a situação era apenas como ela havia descrito. Antes e agora, ela o entregava a Hari. Ele não poderia amar Hari. Se Hae-jin não o aceitasse agora, ele estava disposto a esperar por ela. Ele apenas pediu uma coisa, que ela não o evitasse. Essas palavras tocaram o coração de Hae-jin. Ela concordou. Enquanto vagava pela rua, ela se deparou com sua mãe biológica. Naquele ano, sua mãe a deixara sob os cuidados de seu pai. Agora, sua mãe biológica queria que ela fosse morar com ela. Ela percebeu seu erro ao deixar a filha viver sozinha, fazendo com que Hari se sentisse culpada e indiferente em relação à mãe.
A mãe foi até a casa de Hye-jin e conversou com sua mãe, confidenciando seus sentimentos. A Sra. Choi estava separada de sua família há muito tempo e tinha sua própria carreira. Agora ela só desejava levar sua filha para morar com ela, buscando compensar o amor que havia faltado por tanto tempo. Porém, Hari continuou ignorando-a e insistiu em enviar uma mensagem. Ela iria para o exterior em alguns dias. A mãe esperava que Hari pudesse encontrá-lo uma última vez ou a acompanhasse. Hari leu a mensagem e hesitou por um momento, mas acabou decidindo ligar para sua mãe. Hari disse que queria comer o mingau de carne de caranguejo que sua mãe costumava preparar. Por outro lado, devido ao evento anterior, a revista Most subiu para a segunda posição. No entanto, em comparação com a concorrência, a primeira posição era muito difícil de conquistar. Mesmo assim, Shinkyu estava desolado e chegou a considerar aceitar uma proposta de uma empresa rival, surpreendendo todos os seus colegas. Naquela noite, Sang-jun decidiu ir pessoalmente encontrar Shin-hyuk para convencê-lo a ficar na empresa. Sang-jun revelou que, se a revista não alcançasse o primeiro lugar no Zaizgi do aniversário, ela seria descontinuada. Mas Shin-hyuk não respondeu imediatamente. No dia seguinte, ele não compareceu ao trabalho. Preocupada, Hye-jin ligou para o hotel onde ele estava hospedado, mas a recepcionista trouxe uma notícia inesperada. Ela perguntou se Hye-jin sabia para onde Hari havia ido, pois Hari havia deixado o emprego no hotel e cortado todos os laços. Ao ouvir isso, Hye-jin correu para casa, mas não encontrou Hari, então decidiu ir rapidamente ao aeroporto. A ideia de ter perdido sua melhor amiga a fez sentar e chorar. Ela estava no aeroporto quando viu Hari passando. Hye-jin soltou um suspiro de alívio e abraçou sua amiga. Hari explicou que foi ao aeroporto apenas para se despedir de sua mãe, que estava indo para o exterior, e que permaneceria ali para corrigir os erros que cometeu com Hye-jin. Um simples abraço e uma frase como essa foram suficientes para restaurar a amizade entre Hari e Hye-jin como antes. Hye-jin, por sua vez, não se importou com o passado e perdoou tudo à sua amiga. Enquanto isso, Sang-jun estava em casa após um longo e cansativo dia de trabalho e quase teve um ataque cardíaco ao encontrar Shin-hyuk nu. Shin-hyuk apareceu diante dele, enrolado em uma toalha, elogiando o banheiro de Sang-jun como se fosse sua própria casa. Ele frequentemente vinha ali para tomar banho, o que deixava Sang-jun extremamente irritado, mas não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. Na verdade, Shin-hyuk estava ali para discutir algumas ideias que teve, visando fazer com que a revista alcançasse vendas de primeira linha na próxima celebração. Embora parecesse um pouco desajeitado, seu talento artístico era genial. No entanto, aos olhos de Sang-jun, ainda não era suficiente. Sang-jun o criticou em diversos aspectos, e Shin-hyuk decidiu se esforçar mais em seu trabalho. Ele também aceitou com alegria a amizade de Hye-jin. Quando os colegas viram o retorno de Shin-hyuk, o receberam com entusiasmo. Sang-jun, por outro lado, manteve a expressão séria e saiu para distribuir tarefas. Mas após dias sob pressão, seu nariz começou a sangrar. 2 colegas o seguraram e ajudaram a estancar o sangramento, arruinando sua imagem de chefe durão. Sang-jun não sabia como se desvencilhar deles. Hye-jin estava tão preocupada que começou a digitar no teclado de maneira desajeitada, sem perceber. Durante o almoço, os colegas fizeram tanto barulho que acabaram dando dor de cabeça a Sang-jun. Preocupada, Hye-jin teve que pegar um papel e dar aos colegas seu cartão para que saíssem e fossem comer. Ela até cobriu a boca de um roteirista como um megafone para proteger o sono de Sang-jun. Depois de um dia de trabalho, Hye-jin finalmente conseguiu voltar para casa. Sua irmã mais nova veio brincar com Hari. Sem saber o que havia acontecido, sua irmã contou sobre Sang-jun visitando a casa para flertar com Hye-jin. Hye-jin ficou preocupada que Hari ficasse triste e tapou a boca da irmã. Naquela noite, Hari disse a Hye-jin que não se importava mais com nada. Ela só desejava que Hye-jin fosse feliz. Hari encorajou Hye-jin a buscar sua felicidade e ir até Sang-jun. Ele havia esperado na frente da porta dela por 1 hora, hesitando sobre se deveria bater ou não. Tinha medo de que o encontro com Hye-jin fosse estranho, mas se não a visse, sentia sua falta. Então, decidiu que não era o fim e resolveu ir embora. Nesse momento, Hye-jin abriu a janela, mas estava tão próxima que não conseguiu vê-lo. No dia seguinte, Hye-jin trouxe para a empresa os sapatos que Hari havia lhe dado. Ela decidiu que não ia mais se esconder.
mas Sung-joon estava extremamente ocupado durante todo o dia. Hae-jin apenas precisava prestar atenção no que seus colegas comentavam ao redor. Ela correu para o local, mas ainda estava um passo atrasada. Soube que ele estava buscando seu parceiro no aeroporto, então também se apressou para lá, mas acabou perdendo a chance de vê-lo. Por dentro, Hae-jin ainda esperava por Sung-joon, sem saber que ele havia desmaiado na frente do aeroporto. Somente à noite, Hae-jin retornou à empresa após ouvir de um colega sobre a situação. Ela ficou sabendo que Sung-joon tinha trabalhado tanto que desmaiou e agora estava no hospital. Saiu correndo, mas não conseguiu encontrar um táxi. Por sorte, Shin-hyuk estava dirigindo e a levou. Assim que Hae-jin entrou no carro, ele a deixou ir, sabendo que não podia segurar um coração que não lhe pertencia. Ao chegar ao hospital, Hae-jin ficou ao lado da cama de Sung-joon, com o coração partido, acariciando seu rosto. De repente, ele a puxou para se deitar ao seu lado. Agora ela não se escondeu mais e o abraçou com força. Os dois finalmente admitiram os sentimentos que guardavam há tanto tempo. Sung-joon, alegre, beijou Hae-jin nos lábios, marcando o início de seu relacionamento amoroso. As pessoas se apaixonam de maneiras totalmente diferentes. Normalmente, Sung-joon estava sempre com a testa franzida, mas naquele dia, mesmo quando um excremento de pássaro caiu em sua camisa, ele conseguiu sorrir. Ele chegou ao trabalho absorto em revisar documentos e acabou batendo a cabeça na porta do elevador, mas ainda assim manteve o sorriso ao entrar no escritório. Ele cumprimentou animadamente seus subordinados pela manhã, o que deixou todos surpresos. A especulação de que ele tinha uma namorada começou a circular, explicando sua alegria contagiante. Isso deixou Hae-jin preocupada. Quando entrou na sala para entregar documentos a Sung-joon, lembrou de não deixar os outros saberem sobre o relacionamento deles, pois isso a deixaria muito tímida e poderia irritá-lo. Mas foi Hae-jin quem realmente demonstrou a felicidade. Durante todo o dia ela estava sorrindo, dançando e cantando, fazendo com que todos percebessem que estava apaixonada. À noite, Sung-joon levou Hae-jin para casa. Ele segurou sua mão e não a soltou. Sua irmã mais nova viu a cena e gritou para os pais, fazendo ambos corarem. Depois, Sung-joon foi convidado para jantar na casa de Hae-jin, onde todos estavam perto o suficiente para tirar uma foto de família juntos. Quando Sung-joon voltou a trabalhar, encontrou Hari, que acabara de chegar, e os dois ainda tinham muito a conversar, então decidiram resolver as coisas. Sung-joon aceitou perdoar Hari, e ela, por sua vez, deixou-o seguir em frente, contando a Hae-jin sobre isso. Sung-joon aceitou ser amigo dela, e tudo voltou ao normal. À noite, os dois se encontraram novamente, e Hae-jin acidentalmente comentou que os bolinhos de peixe estavam deliciosos. Inesperadamente, 5 minutos depois, ele apareceu na porta trazendo comida para ela. Hae-jin não comeu sozinha. Ela entrou no carro para compartilhar a refeição com Sung-joon. Depois de comer, os dois conversaram alegremente e, sem perceber, acabaram adormecendo. Seria ótimo se tudo corresse bem. No entanto, naquele dia, pessoas da revista foram até Sung-joon. Eles o incentivaram a aumentar ainda mais sua capacidade de trabalho. Se a revista não sobrevivesse, ele também seria considerado um fracasso. Toda a pressão recairia sobre os ombros de Sung-joon. Mas ele não queria compartilhar isso com os colegas, pois temia que eles sentissem a mesma pressão e decidissem sair. No entanto, Jun-woo ouviu essa informação de algum lugar e acabou contando aos outros. O repórter Cha-cha correu para a sala para interrogar Sung-joon. Nesse momento, ele não conseguiu mais esconder a verdade. Ele pensou que era melhor não revelar para não pressionar a equipe, mas não sabia que todos haviam dedicado sua juventude à revista. Se soubessem que ela estava prestes a entrar em colapso, arriscariam tudo pela primeira vez. Ele deveria ter percebido isso antes. Sung-joon sempre quis agir por conta própria e não depender da equipe. O repórter Cha ficou extremamente irritado. Todos se afastaram dele. Somente Hae-jin permaneceu. Ela torceu de coração pela pessoa que amava. Sung-joon também percebeu seu erro. Ele realmente havia sido arbitrário e egoísta. Mas depois de descobrir a verdade, os colegas se uniram ainda mais. Eles queriam fazer o possível para reverter a situação e dar o melhor de si. Para salvar a revista, sua ideia original e o bom presságio também chegaram até eles. A revista conseguiu contatar um famoso astro para anunciar em sua página pessoal, o que aumentou bastante as visualizações, atraindo atenção para o Zoisgeru aniversário que se aproximava.
Sang-jun prometeu a Hye-jin que, se conseguisse reviver a revista, pediria sua mão em casamento oficialmente. Hye-jin prometeu esperar por Sang-jun. Ela tinha certeza de que ele conseguiria. Ela acreditava que toda sorte vinha acompanhada de riscos e pensou que tudo daria certo. Mas quando Sang-jun retornou, descobriu que a famosa estrela havia mudado de ideia. Esse astro cancelou sua entrevista com a revista porque se envolveu em um escândalo de uso de maconha. Todos ficaram desanimados ao ouvir a notícia. Agora, precisavam encontrar outra celebridade que pudesse atrair o público. Tio Kim sugeriu descobrir a identidade de um escritor misterioso chamado Kang, cujos livros estavam vendendo muito bem, tanto nacional quanto internacionalmente. O problema era que ninguém sabia quem era o autor Kang. Sang-jun foi em busca do editor dos livros de Kang, mas para surpresa, o editor não conhecia a identidade do autor, pois apenas recebeu o manuscrito por e-mail e o publicou. Sang-jun teve que pedir ao editor para enviar um e-mail ao autor, enquanto aguardava a resposta. A maioria das revistas também se preparava para o pior cenário. Se não conseguirem convidar alguém carismático o suficiente para a entrevista, usarão os melhores artigos para atrair o público. Todos se dedicaram e trabalharam até tarde da noite. Sang-jun, por iniciativa própria, pediu comida para reuni-los. Esse é o momento em que a maioria dos funcionários está no auge da produtividade e, ao mesmo tempo, mais feliz. Hye-jin fez um progresso significativo. Seu primeiro artigo foi muito bem recebido pelo repórter Cha. Todos estavam se esforçando ao máximo. Eles fizeram o que puderam, e agora só restava embalar o jornal, enviá-lo para impressão e torcer para que o milagre acontecesse. Após se empenharem, decidiram deixar o restante nas mãos do destino e se recompensar com uma noite de diversão para aliviar o cansaço acumulado dos últimos dias. Naquela noite, ninguém foi para casa. Todos ficaram na empresa. Eles compartilharam memórias dos primeiros dias, recordando os anos da juventude, dedicando-se ao trabalho, conversando por horas e, em seguida, saindo para cantar e se divertir. Se a revista realmente se dissolvesse no futuro, talvez não tivessem mais a oportunidade de se encontrar. Sang-jun não se juntou a eles. Seu humor era difícil de decifrar. Ele permaneceu sentado calmamente no escritório, observando tudo ao seu redor. Hye-jin veio se sentar ao seu lado. Eles haviam dado o melhor de si. Sang-jun estava cansado e apenas desejava uma boa noite de sono ao lado de sua amada. Logo, o aguardado aniversário chegou e a cerimônia ocorreu naquele dia. Durante a cerimônia, também houve um momento para anunciar o novo diretor da rede de revistas, que inicialmente Han Seo acreditava ser Jun-woo, mas não era. Era o tio Kim, um homem comum, mas que era descendente de um magnata, deixando todos surpresos e incrédulos. Por outro lado, no último minuto, Sang-jun recebeu um e-mail de resposta de Kang. Ele apareceu no local da reunião para demonstrar sua sinceridade em colaborar. Sang-jun não esperava que essa pessoa fosse Shin Hyuk. Ele não poderia imaginar que o famoso escritor, que permaneceu anônimo por tanto tempo, fosse o mesmo que havia lutado por sua cueca. Embora Shin Hyuk inicialmente não tivesse planos de aparecer, os esforços de Sang-jun e da maioria da equipe o convenceram a mudar de ideia. Ele permitiu que Sang-jun publicasse um artigo exclusivo revelando sua identidade na revista. No entanto, Sang-jun compreendeu que Shin Hyuk havia ocultado sua identidade por razões pessoais. A dor de salvar uma revista prestes a ser dissolvida era difícil de enfrentar, e sua vida certamente seria prejudicada. Assim, após um cuidadoso momento de reflexão, Sang-jun decidiu não publicar a entrevista com Shin Hyuk no jornal. Mas, quando as primeiras edições da revista foram lançadas, havia fotos de Shin Hyuk e informações exclusivas sobre a entrevista. Sang-jun estava completamente confuso. Ele entrou em contato com as partes envolvidas e descobriu que Shin Hyuk havia solicitado pessoalmente que fizessem isso. Os colegas ficaram surpresos com a revelação sobre o tio Kim. Agora, ao ler o jornal, ficaram igualmente impressionados com Shin Hyuk. Não puderam deixar de comentar que a vida é cheia de surpresas. Sang-jun tentou ligar para Shin Hyuk, mas não obteve sucesso. O hotel também informou que ele já havia feito check-out e partido. Ele tomou essas decisões apenas para se afastar, mas antes de ir, deixou um presente para Hye-jin. Se Sang-jun fosse conhecido, haveria mais problemas, e assim Hye-jin não ficaria triste. Se ela estivesse feliz, Shin Hyuk também ficaria contente.
Ele planejava voltar para a América para viver com seus pais adotivos antes de partir. Em vez de ir diretamente para a redação, ele fez uma videochamada para se despedir de todos. Shin Hyuk ainda lembrava nitidamente das características de cada colega. Ele se recordava dos hábitos, hobbies, pontos fortes e fracos de cada um. Por fim, agradeceu a todos pelos dias que passaram juntos e se despediu. Graças à aparição de Shin Hyuk e aos esforços da equipe, a revista voltou a ocupar a primeira posição. Tio Kim presenteou a todos com um cartão dourado para que pudessem desfrutar de uma refeição deliciosa. Mas quando tudo terminou, era hora de Hae-jin retornar à sala de gerenciamento, e Sang-jun foi chamado de volta à sede. Naquela noite, os dois saíram para dar uma volta juntos. Sang-jun havia prometido que, se conseguisse revitalizar a revista, pediria a Hae-jin em casamento. No entanto, agora ele sentia que precisava se estabelecer na sede primeiro, para que pudesse voltar e fazer o pedido de forma adequada. Hae-jin confiava nas habilidades de seu amado e prometeu esperar por ele, não importando quanto tempo isso levasse. Mas Sang-jun queria levar Hae-jin para a América para que o acompanhasse. Enquanto isso, a escritora de histórias infantis, que Hae-jin entrevistou no dia anterior, reconheceu seu talento e desejou convidá-la para se juntar à sua equipe de escritores. Isso deixou Hae-jin muito animada, pois era um sonho de infância. Percebendo isso, Sang-jun aconselhou sua namorada a continuar perseguindo seu sonho, mesmo que isso significasse não acompanhá-lo. Isso deixou Hae-jin um pouco hesitante. No final, ela decidiu ficar e tentar seguir sua paixão por escrever histórias. Sang-jun, sabendo dos sentimentos da namorada, deu a ela um anel como proposta, planejando voltar um ano depois para fazer o pedido oficialmente. Com o apoio de seu namorado, Hae-jin se sentiu mais confiante e sua amiga Hari também apoiou essa decisão temporária. Hae-jin teria que ficar longe de Hari por um ano, enquanto trabalhava com a equipe de roteiristas da escritora Kim para concluir seu projeto. Na noite anterior à partida de Hae-jin, os dois se divertiram juntos, brincando e rindo. Então eles se sentaram e relembraram memórias antigas. Agradeceram a Deus pela amizade que tinham. No dia seguinte, Hae-jin levou Sang-jun ao seu local de trabalho, prometendo que, um ano depois, ele voltaria para encontrá-la ali. Hoje era o dia de sua partida. Ele esperava que Hae-jin escrevesse para ele com frequência, assim ele não teria mais medo de perdê-la. Ela concordou com isso. O tempo passou. Apenas alguns meses se passaram, e Hae-jin havia recuperado sua essência original. Ela estava inocente e feliz sendo quem realmente era. Todos adoravam essa garota que sorri, é otimista e ama a vida. Hae-jin se esforçou ao máximo para escrever histórias ao lado de seus veteranos. Apesar de ser jovem, tinha um estilo único e uma forma de pensar muito distinta. Atualmente, ela vivia com muita felicidade no caminho que escolheu. Esse talento foi reconhecido por escritores de renome. Sempre que Hae-jin recebia elogios, ela não hesitava em ligar para compartilhar a boa notícia. Embora estivessem em um relacionamento à distância, seus corações permaneciam conectados, faziam videochamadas e compartilhavam refeições virtualmente. Mas de repente, um dia, ela não conseguiu entrar em contato com seu amado, nem por videochamada, nem por ligação. Ele sempre dizia que estava ocupado, e quando ela enviava mensagens, não recebia resposta, o que a deixou extremamente preocupada. Ela temia que Sang-jun estivesse se esforçando demais e adoece. Esse pensamento a deixava mal-humorada e infeliz o dia inteiro. Ela não conseguia se concentrar em nada. Ficava olhando para o telefone, aguardando uma resposta, imaginando-o com febre alta no chão, enquanto seu celular ficava sem bateria e ninguém sabia onde ele estava. Mas a coisa mais inesperada aconteceu nesse momento. Em meio à chuva de verão, Sang-jun apareceu diante de Hae-jin, segurando um guarda-chuva, e ela ficou tão empolgada que ignorou a chuva e correu até ele. Ele ficou preocupado. Correu para protegê-la com o guarda-chuva. Os dois se abraçaram com força, encerrando os dias de amor à distância e celebrando o reencontro. Sang-jun agora era o novo editor-chefe da revista, enquanto o antigo editor-chefe estava prestes a se casar. Han-so e Jung-woo formavam um casal. Profundamente apaixonada, Han-so percebeu que o amor valia mais do que dinheiro. Jung-woo a tratava com carinho, e ela decidiu abrir mão de sua ambição de se tornar rica para ficar ao lado dele. Eles também planejavam se casar ainda este ano. Além disso, Hari ingressou na faculdade para abrir seu próprio hotel,
ela também estava sendo cortejada por um garoto mais jovem. Os sentimentos sinceros dele a deixavam inquieta, mas era algo que ela desejava em um relacionamento. Quanto a Shin-hyuk, ele continuava escrevendo sobre suas experiências de viagem. Ele ainda guardava o chapéu de lã que Hae-jin lhe havia dado, considerado por ele uma linda lembrança guardada em seu coração. Hae-jin, por sua vez, conseguiu economizar o suficiente para dar ao pai, permitindo que ele comprasse uma nova impressora, o que fez seus pais chorarem de emoção. Eles perceberam que sua filha mais velha, antes considerada ingênua, realmente havia amadurecido. Seus pais devolveram a Hae-jin suas economias de 15 anos, destinadas a ajudá-la a se casar, o que a fez chorar de felicidade. O amor familiar sempre será o sentimento mais nobre e sagrado. Após um longo período de trabalho árduo, a equipe do autor publicou uma edição que incluía os esforços e sonhos de Hae-jin, algo que ela valorizava mais do que nunca. Sua felicidade se multiplicou, pois agora era a oportunidade ideal para Sang-jun fazer o pedido de casamento. A faixa de cabeça e a flor do casamento foram cuidadosamente feitas por Hari para sua melhor amiga. Ela expressou seus desejos de felicidade para Hae-jin no grande dia de sua vida, ao lado de Sang-jun na cerimônia. Eles eram o casal mais encantador daquele dia. Se a vida fosse um filme, alguns seriam personagens secundários e outros protagonistas. Mas na realidade, cada pessoa é a protagonista de sua própria história. Nossas vidas e tudo o que nos acontece, assim como cada pessoa que encontramos, nos traz lições valiosas. Por isso, vamos valorizar o presente e os amigos e familiares que estão ao nosso lado. O filme que chegou ao fim também se despede. Adeus e até o próximo vídeo.